As lojas estão ficando cada dia mais bonitinhas e mais pequenininhas. Eu tenho até um amigo hippie que comprou um elevador só para fazer uma boutique. Nós fora nada, nada, tá tudo ou nada. Nós fora nada, nada. Então e a prova? A prova? Faz já aqui ao lado. Ora, muito boa noite a todos que nos acompanham agora às quintas-feiras. Nós vamos, estes programas vão sair à quinta-feira, estão a sair à quinta-feira, e num modelo diferente, que é o modelo Novos Fora Nada. Aqui não plagiamos ninguém, apenas questionamos e perguntamos, ou procuramos ter alguns esclarecimentos dos principais candidatos que aceitaram este nosso desafio à Câmara da Marinha Grande. Hoje, na prova dos 9, temos connosco a vereadora e candidata independente pela CDU, Alexandra Dengus. Boa noite, Alexandra. Olá, boa noite a todos. Tudo bem? Tudo preparado aqui para esta horinha e meia de conversa? Tudo preparado, eu gosto muito de conversar, sou uma conversadora. Tenho pena que às vezes me tirem a palavra, mas sou conversadora por natureza. Nós aqui vamos, se calhar, fazer o mesmo, vamos ver. Façam. Olha, muito obrigado pela tua disponibilidade para esse desafio. Curiosamente, os três candidatos que nós convidámos e tivemos o prazer, nós estamos a ter o prazer de com quem conversar, são todos independentes. É muito curioso. O que é que se passa com os dependentes, Alexandra? Olha, eu não sei. Eu acho que quando se é independente não quer dizer que não se tenha orientação política ou que não se tenha valores políticos e, portanto, eu comungo naturalmente dos ideais políticos da CDU e, por isso, apesar de ser independente e não ser filiada, tenho perspectiva política da vida e identifico-me, de facto, com aquela coligação. Uhum. Então, mas o seres filiado é quase como aquela história do casamento, é o papel, não interessa? Acaba por ser isso, falta o papel. Tem que ser assim, eu acho que sim. Eu recordo quem nos está a acompanhar que as 3 entrevistas já foram gravadas, portanto todas elas já foram gravadas e nenhum dos candidatos teve acesso às perguntas nem às respostas dos restantes opositores, como é lógico. Portanto, ao meu lado deste desafio tenho o grande e Filipe Gomes, que já se atravessou, já se antecipou, o homem que mais horas tem de reunião de Câmara na Marinha Grande. Portanto, ninguém viu mais reuniões de Câmara e mais horas do que o Filipe. És um consumidor de todas as novelas ou é só dessa mesmo? Pois, quero dizer, é uma bela novela caseira, mexicana ainda por cima. Mexicana, com dublagem. Não, como eu tenho feito referência sempre que nestas entrevistas, vejo porque acho importante, acho até que, tendo nós a oportunidade de ver, acho que é importante estarmos identificados com as questões, para além de, isto ser o meu trabalho, aqui por causa de não fechar nada. Bem. Olha, eu acho que é muito importante verem, estava eu a dizer que acho que de facto as reuniões de Câmara são importantes, não é? E nós discutimos lá coisas importantes e debatemos coisas importantes e portanto fico muito contente de ter um espectador assíduo como o Filipe Gomes. Dá-me muito prazer saber que ele está do outro lado da Câmara. Eu por regra não vejo em direto, obviamente, vejo depois, vou ouvindo, sobretudo ouço, não tanto a questão do ver, mais o ouvir. Sim, senhora. Eu vou fazer aqui uma pequena passagem aqui para alguns dados mais pessoais aqui da Alexandra, do percurso da Alexandra. Portanto, 55 anos, advogada de profissão e vereadora da CDU, na Câmara desde 2009. Portanto, não tem pelouros nesta altura, a maior parte do tempo, aliás, não teve pelouros, com exceção ali de um período de 2 anos, sensivelmente, onde teve as pastas de educação, do turismo e saúde. Alexandra, podes ficar descansado, nós não vamos chegar a esse ponto, portanto, nós vamos falar só dos últimos 4 anos. Estudaste em Coimbra e viveste Coimbra, efetivamente, para além do muito estudo, certamente, dedicaste também à cultura e, nomeadamente, à música. Tens ali uma série de projetos musicais desta época. A música, que é um dos teus hobbies, como todos nós sabemos, hoje não fomos brindados com uma musiquinha, portanto ficámos aqui um bocado tristes. Quem sabe, provavelmente não somos merecedores de tal partilha, né? Quer dizer, portanto, outros o foram e nós fomos. Não, é porque eu só cantei lá no debate, eu só cantei no debate porque me vi lá na plateia. Mas também já cantaste uma reunião de Câmara. Também já cantaste uma reunião de Câmara na altura do Natal. Pois já. Entre outros projetos, destacas a oportunidade de tocar com a Estudantina, com a Pitagórica e o Grupo de Fados de Coimbra. Até ao palco da Queima de Coimbra já tiveste a oportunidade de subir. Já atuaste na Casa da Cultura ou estás como aos bandalhos?
como os bandalhos ainda não estou na Casa da Cultura, mas gostava. Curiosamente, e apesar de haveres aquele ambiente estudantil de Coimbra, não te envolveste de uma forma muito política nessa altura. E até já tinhas algumas experiências em termos de associações de estudantes, como é lógico, da Calazans de Duarte, e até nessa fase como militante da do Partido Comunista, né? Da JCP. Isso mesmo. Regressada à Marinha Grande, o foco acabou por ser construir uma carreira profissional, portanto estiveste ali mais dedicada à questão profissional, tens uma incursão na magistratura, desempenhas ali funções de Procuradora da República no Tribunal de Alveaza, e foste professora também na EPANG, no ISDOM, portanto tens aqui uma série de experiências paralelas, e mantens, claro, a ligação ao movimento associativo, portanto, que também acaba por ser um padrão de grande parte dos políticos, não é? Portanto, e tu próprio referes que é uma grande escola para que todos os autarcas deviam passar por ela. Nessa altura com o Telmo Ferraz, com o Jorge Martins, portanto, já faleceu, fizeste parte da direção do Operário e depois do Atlético Lumardense. Portanto, o nosso objetivo hoje não está centrado nestas experiências e nestas passagens, portanto, ou seja, teria que ser uma altura diferente. Estamos aqui focados um bocadinho mais naquilo que é a campanha eleitoral, e na realidade tu começas a tua carreira política, portanto, em 2009, como já tinha dito, quando aceitaste ser a segunda, ou estar em segundo lugar na lista do professor Cascalho, e a questão é esta, ou seja, 8 anos envolvidos, és cabeça de lista da CDU e és eleita, assumindo o cargo de vereadora, sem pelouros, neste caso. Porquê? Foste convidada ou não foste convidada para ter algum pelouro neste último mandato? Não fui, neste último mandato não fui convidada para ter algum pelouro, mas deixa-me voltar aqui um bocadinho atrás. Esse percurso que tu acabaste de desvendar, digamos assim, se calhar muita gente não saberá, enriquece-me também como autarca, naturalmente, e portanto eu acho que são experiências que muito servem para formar a minha postura em toda a minha vida autárquica. Voltando à questão que me colocas, nós não tivemos propriamente convites formais para ter pelouros. Houve umas reuniões, houve umas tentativas, julgo que também com o MPM, mas depois nada chegou a concretizar-se, porque eu acho que verdadeiramente o Partido Socialista não queria, nomeadamente a senhora Presidente. Estarias disponível para aceitar uns desafios? Estaria disponível para trabalhar em conjunto com quem fosse eleito. Eu disse isso antes das eleições e, portanto, não faria sentido depois das eleições mudar de posição. Portanto, eu estou e estarei sempre disponível para trabalhar em prol do Conselho, seja na oposição, seja como Presidente de Câmara, seja aceitando pelouros com outra coligação, como já fiz. Como acabaste de dizer, eu tive cerca de 1 ano e meio com pelouros num governo, digamos assim, autárquico do Partido Socialista. Portanto, a minha disponibilidade para trabalhar com qualquer pessoa é total. Não se concretizou e, portanto, continuamos a fazer o nosso trabalho na oposição, que, como eu espero ter a oportunidade de vos demonstrar, tem sido bom e muito importante. Mas achas que isso é possível, haver um executivo camarário que tenha pelouros atribuídos mesmo aos vereadores da oposição? Já foi possível, portanto foi possível já foi possível noutros mandatos, já foi possível em mandatos em que houve coligação entre a CDU, o Porto de Pereira de Oliveira, por exemplo. E com o Matias também, já houve num passado mais recente este exemplo em que essa também não foi assim. Desculpa, essa também não foi propriamente uma experiência que tivesse tido um final feliz. Não teve um final feliz, de facto não teve um final feliz, precisamente porque a CDU tinha trabalho e projetos que queria implementar mesmo nas suas áreas e nos seus pelouros, que foram completamente travados pelo Partido Socialista porque se aperceberam da nossa dinâmica e se aperceberam que, colocar os interesses políticos acima dos interesses do Conselho. Aperceberam-se que nós estávamos de facto a fazer um trabalho meritório e que isso poderia trazer louros nas autárquicas seguintes e que isso seria prejudicial para o Partido Socialista e, portanto, começaram de facto a criar imensos obstáculos à nossa atividade e, portanto, eu estando lá para ter penacho só não estou, queria trabalhar, queria desenvolver trabalho no âmbito dos meus pelouros, estava a ser impedida, inclusive o Presidente Álvaro Pereira disse-me uma vez que a senhora tem esses projetos todos, mas quem passa o cheque sou eu, assim, com estas palavras, e, portanto, eu não passo cheque. Porque a verdade é essa, vocês sabem que para sair qualquer
cêntimo da Câmara tem que ser, o último aval é sempre do Presidente da Câmara. Se não há o aval do Presidente, não sai dinheiro da Câmara. E, portanto, ele disse-me isso. Tem esses projetos todos, mas sai. Eu é que assino o cheque, não vou assinar cheque nenhum para isso. Portanto, a partir desse momento, entramos numa situação em que só estávamos a encher pneus. E eu não encho pneus. Alexandra, tu a CDU neste mandato viabilizou todos os orçamentos. Inclusivamente eu recordo-me em algumas reuniões da Assembleia Municipal, até pela voz do teu camarada Saulo Fragata, de ter dito que o MPM que estava a ser um bocadinho irresponsável no sentido que também não se atravessavam para viabilizar os orçamentos do Partido Socialista. No entanto, tendo em conta o desempenho do Executivo que vocês sempre criticaram, e até tu referiste, talvez tenha sido a palavra que tu utilizaste mais vezes, que foi incapacidade e incompetência, será que a CDU foi responsável ou também acaba por ser um bocadinho cúmplice de eventualmente as coisas não terem corrido como todos nós se calhar desejávamos? Mas porquê? Se tivéssemos chumbado os orçamentos as coisas tinham corrido melhor? Não estou a perceber o raciocínio. Quer dizer, aquilo que o orçamento, como vocês sabem, é o instrumento fundamental para qualquer força política que tem o poder de poder governar. E, portanto, aquilo que nós fizemos foi introduzir melhorias no orçamento, fazer depender a aprovação do orçamento de situações que para nós eram fundamentais e que ainda não estavam resolvidas no Conselho, e que foi graças a esta nossa posição que realmente começou-se a haver um maior desenvolvimento, nomeadamente na área de saneamento, na área das águas. Foi possível, por exemplo, com a insistência da CDU e com essa exigência da CDU, fazer pelo menos a questão da reabilitação da adutora de Picotes para São Pedro de Moel. Mas essa negociação aconteceu nos quatro orçamentos? Sempre. Nós fazíamos sempre questão de dizer, nós, nas reuniões preparatórias em que se falava das verbas para o orçamento, fizemos sempre questão de reforçar, e isso antes não estava e depois da nossa intervenção passou a estar, de reforçar as verbas para saneamento, para águas, para essas necessidades básicas da população que não estavam ainda resolvidas. E, de facto, neste mandato avançou-se um bocadinho mais nesse âmbito, nesses aspectos, porque foi o que a CDU conseguiu, de facto, inscrever em orçamento que nos estava muito a preocupar. Foi pena, porque nós também fizemos inscrever a verba para a adutora Picotes Marinha, foi pena que, devido à incompetência, não se ter conseguido fazer essa obra, porque isso também foram verbas que foram incrementadas pela CDU. Agora, nós entendemos que isto é uma postura mais correta de trabalhar, para além de que, sinceramente, se nós já temos a Sra. Presidente da Câmara neste momento, com o discurso da vitimização, porque foi os incêndios, porque foi o Leslie, porque agora é a pandemia, porque é não sei o que, ainda tinha mais e não nos deixaram trabalhar porque não nos aprovaram os orçamentos. Portanto, essa desculpa ela não tem. De facto, nós, o Partido Socialista, não tem essa desculpa. Viabilizámos os orçamentos, não fizeram, foi por clara incapacidade e clara incompetência de não fazer. Alexandre, estava-me aqui a recordar de alguns momentos que nós tivemos a oportunidade de ver na reunião, porque eu também vejo, não vejo tantas vezes como o Filipe, mas também vejo e ouço. Há momentos que acabam por ficar marcados nas reuniões. Momentos em que tu dás murros na mesa, chamemos assim, ou seja, que exaltas ali um bocadinho mais e que procuras marcar ali uma posição, no sentido de que, por alguma razão, já chega. Portanto, e referes isso uma outra vez, há uma outra reunião que tu fazes isso, em que tu dizes, já chega, não aceito mais isto acabou, não posso continuar a não ter respostas, ou não haver a ação, ou, portanto, aquilo que tu apelavas. E quem está a ouvir e quem acompanha dá a sensação que vamos ter uma ação diferente da oposição, ou seja, no sentido de maior pressão ainda, de maior escrutínio ainda, mas o que é certo é que isso depois vai se esfumando, ou seja, ao longo das reuniões seguintes voltamos outra vez a ter uma atitude idêntica ou igual da parte do Executivo, e a oposição acaba por abrandar outra vez esta pressão. Isto é cansaço, é um modelo governativo que não permite mais do que isto, é um estilo teu. O que é que acontece nestes momentos?
Não, olha, talvez começar por esclarecer e esclarecer também os municípios qual é o papel da oposição ao fim e ao cabo. O que é a oposição, nomeadamente numa autarquia, porque é um bocadinho diferente da oposição na Assembleia da República, é um bocadinho diferente. Sim. Já o que é que se entende por oposição, eu vou-vos ler aqui o Estatuto de Direito de Oposição para os municípios, vocês saberão, mas para quem nos vai ouvir, que é a atividade de acompanhamento, fiscalização e crítica das orientações políticas, neste caso da autarquia local. Nosso papel é esse. Portanto, houve um programa eleitoral que foi a sufrágio dos eleitores e que foi esse que foi escolhido. Neste caso, foi o programa eleitoral do Partido Socialista. A nós cabe-nos acompanhar, fiscalizar e criticar a implementação desse programa. E, no caso da oposição que é feita nas autarquias, nós não temos, como têm os grupos parlamentares, gabinetes de apoio, portanto, de apoio jurídico, de apoio financeiro, etc. Não temos. Portanto, nós próprios é que temos que dar primeiro fiscalizar o cumprimento do programa eleitoral que está em curso, do Partido Socialista neste caso, mas também depois, relativamente às nossas ideias, projetos para a cidade, apresentá-los. E, portanto, foi isso que nós fizemos. Nós acompanhámos e criticámos e, de facto, às vezes, essas explosões são porque eu para preparar esta entrevista, fui fazer, olha, dei-me ao trabalho de fazer uma coisa que já estou a fazer há não sei quanto tempo, que foi ler as atas. Eu comecei na primeira ata da tomada de posse e continuei por aí fora e eu própria às vezes estou verdadeiramente orgulhosa do meu trabalho, porque eu desde propostas concretas na área do desporto, desde propostas concretas, deliberações concretas de apoio ao movimento associativo, como fazer, com prazos, com todas as ideias e mais algumas para se implementar o turismo desportivo, alavancar o turismo, quer dizer, quem quiser ter esse trabalho, de facto, verifica que ao longo deste mandato nós fomos fazendo propostas muito concretas. E depois recebíamos da parte da Câmara, nomeadamente da Sra. Presidente, sim senhora, vamos ver, sim, olha, boa ideia, ou da vereadora Célia, boa ideia. E quando é que há a explosão? Quando nós vemos que nada sai, nada fica tudo na gaveta, quer dizer, nada anda, nada evolui. Eu gostava, por exemplo, de aproveitar a oportunidade para vos ler, por exemplo, um tema que nos preocupa a todos os marinhenses e que a mim, particularmente, tenho intervindo muito nas reuniões sobre isto, sobre o Pinhal e sobre a questão da reflorestação, da intervenção que é preciso fazer. Eu, em 5 de 3 de 2018, antes já tinha intervindo sobre isto, mas em 5 de 3 de 2018, já um bocadinho cansada de pedir intervenção e de pedir que se deixassem de show-offs e de bandeirinhas e de bandeirolas, digo, se houver um real empenho da Câmara, a parte não ardida, falava da parte não ardida da mata, poderá ser transformada num pequeno oásis de bem-estar, prazer, diversão e comunhão com a natureza. Julgo que naquele pequeno paraíso que ainda nos sobra se pode fazer muita coisa, começando pela limpeza, criando novos locais de merendas, criando um local para a prática de escalada, rapel, criando um trilho de conhecimento para as escolas estudarem a biodiversidade. Há vida naquele bocadinho de paraíso à beira-mar plantada, toda a gente me ouve falar há anos no Parque Pinhal do Rei, o que se preconizava na altura era em maior escala, mas podemos refazer a ideia e readaptá-la numa escala mais pequena e depois digo assim, estou disponível para reunir, para depois em conjunto, com as ideias de todos nós, gizarmos a estratégia que deveremos seguir, começando por exigir que num prazo certo e curto, a determinar por nós, o ICNF, o Estado, mande limpar toda aquela área. E depois digo, caso nada aconteça, estou disponível para, em conjunto com a autarquia e todos os vereadores, em tentar, no Tribunal Europeu competente, a necessária queixa contra o Estado português por negligência e incúria no tratamento do Pinhal do Rei. Isto eram tudo formas de pressão que tinha que haver e que se justificariam, porque de facto a inércia do nosso governo foi total. E depois digo, gostaria muito que estas minhas palavras, Sra. Presidente, não fossem palavras vãs, empenho efetivo, ações concretas, não estou a falar do voluntariado, ações políticas que tragam futuro para o nosso Pinhal. Em 5 de 3 de 2018. Depois, passeando pelas várias atas, eu digo, então, quando é que? Então, e aquilo que eu disse? Então, e chega a um ponto em que diz, olha só, façam alguma coisa. Isto transforma mas pegando aqui coisas. Sim. Mas pegando aqui então, até no discurso da Sra. Presidente, no 25 de Abril, e que também causou indignação, este modelo então não é um modelo que também está esgotado, ou seja, e que provavelmente tem que haver alterações, porque na realidade aquilo que se percebe é que quando a oposição faz propostas, elas raramente são aceitas,
e quando há escrutínio, raramente são respondidas de forma eficaz. Portanto, ou seja, na prática, quem está como executivo, independentemente de não ter maioria absoluta, faz o seu percurso, até porque a oposição vai aprovando os orçamentos, nem que seja pelo argumento que tu colocaste. Portanto, na prática, o modelo parece esgotado, ou seja, ou não, ou isto é só a ver com as pessoas. O problema, Bruno, é que o modelo está esgotado, mas é um modelo constitucional, não é? Para se alterar o modelo, nós temos que alterar a Constituição, isso só na Assembleia da República, não é? Mas eu estou a pegar isto porque a Sra. Presidente faz uma proposta de alteração, no local errado, e eu lembro-me que tu não achaste isso de forma correta. Não é nada correto, porque assim, nós também temos exemplos de outras câmaras do país em que as coisas funcionam perfeitamente, havendo uma convergência das várias forças políticas partidárias. Eu acho que aqui desculpem a frontalidade, mas eu sou frontal, é a clara ineptidão e incapacidade para gerir em consensos. Gerir a Câmara em consensos com as outras pessoas, não é? Com as outras forças políticas, com os outros vereadores. Porque, como viram por este texto, eu disponibilizo-me, inclusive, para reunir e para ajudar. Como isso em muitas outras situações. Nós não podemos fazer mais, de facto. Contrariamente àquilo que também as pessoas costumam dizer, nós não podemos fazer mais, a oposição não pode fazer mais. Nós até, inclusive, por exemplo, eu tenho aqui uma deliberação que nós apresentámos no sentido na área desportiva, na sequência da vinda cá do diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, que esteve em Portugal para apresentar o Plano de Ação Global para a Atividade Física. Eu peguei nisso, a CDU pegou nisso, e fizemos uma proposta de deliberação enorme, em que abarcava prazos, assim, com prazos aos serviços para fazerem as coisas todas, etc. Curiosamente, essa proposta nem sequer foi votada. Não foi votada. Mas, Alexandre, as propostas para serem votadas têm que estar agendadas ou não? Pois, mas eu fiz a proposta e em off, depois falámos em off, eu disse, olha, se entenderem que a proposta está a seguir, agenda-se para a próxima reunião, vota-se na próxima reunião. Senhora Presidente, não aconteceu nada, e depois nós falamos, e, quer dizer, eu também não posso apontar uma pistola à cabeça da Senhora Presidente para ela agendar propostas e para ela, e agarrá-la num braço e pistola, quer dizer, não posso, há coisas que lhe competem a ela, não é? Mas tu tens uma frase que na apresentação da tua candidatura em que dizes que em relação ao investimento do Estado no centro de saúde o Executivo poderia ter ido mais além. Só não foi por manifesta incapacidade de reivindicação do PS. Nós também não podemos dizer aqui que se calhar está a faltar aqui alguma capacidade também de reivindicação por parte, porque de facto vocês apresentavam propostas, mas depois acabava por as coisas ficarem todas em águas de bacalhau, como se costuma dizer. Também não há aqui alguma falta de capacidade reivindicativa ou de facto isto não há volta a dar? Eu acho que não, acho que sinceramente não há, o que é que eu tenho de responder a isso? Eu não sei o que olha, sinceramente. Eu não sei porque eu nunca tive uma posição, obviamente. Sim, eu não sei o que possa fazer mais. Nós apresentamos ideias, apresentamos propostas, apresentamos projetos. Já vai a deliberação feita, inclusive, neste caso, com prazos, como é que ela há de fazer para dizer aos serviços, dar prazos aos serviços para cumprirem as coisas. Em 90 dias apresentar isto, em 15 dias apresentar aquilo. Sim, essa deliberação era muito detalhada. Falava nos prazos. Eu sei, de tudo, dizer, pomos isto a mexer, quer dizer, não, e já falei nisso depois várias vezes, não sei o quê, estamos já todos a fazer, depois, vereador, fique tranquila, nós já estamos, quer dizer, depois esta forma de responder, de facto, altera o meu sistema nervoso, é verdade? Há aqui outra questão que também provavelmente limita espera lá, deixa-me só afirmar aqui uma coisa, porque às vezes quem não estava habituado a ver as reuniões de Câmara pode ficar aqui a pensar que esta animosidade, a Alexandra fazia sempre questão de referir, e isso aí, o seu dono, que a questão não era pessoal, era uma questão de avaliação política daquilo que estava a ser feito. E, portanto, aliás, ainda hoje revi uma situação dessas, em que a Alexandra dizia, não, isto não é nada pessoal, vocês são boas pessoas, tentam fazer o vosso melhor, o vosso problema é incompetência. Pronto. Não, eu estou a dizer isto só no sentido de, portanto, ou seja, esta animosidade, se bem que não, é só política, sim, é só... Mas que se calhar também contribuiu para degradar as próprias relações pessoais, ou não? E pelo menos essa pode ser a percepção que nós temos. Sim, é capaz, mas a Senhora Presidente e qualquer pessoa que está num cargo público, nós vemos isso todos os dias na Assembleia da República, está sujeita à crítica, e à crítica política. Umas pessoas fazem de forma mais calma, mais tranquila, outras pessoas que fazem-na mais veementemente. E eu não comecei o mandato assim, naturalmente. Eu comecei o mandato a fazer propostas, a pedir reuniões, a dizer que estou disponível para trabalhar, inclusive, acho que dizer à Senhora Presidente que
estava inclusive disponível para trabalhar, mesmo sem pelouros. Mesmo sem pelouros, eu não preciso ter pelouros para trabalhar. Chamem, aliás, nós fomos algumas vezes chamados para reuniões informais, informais mesmo, em que se discutiram assuntos em que nós trabalhámos e bem, quando foi, por exemplo, das medidas das Covid, fizemos uma série de reuniões informais em que saiu dali medidas concretas que foram aplicadas no Conselho, graças ao esforço de todos nós, do chat. E nós até no final dessas reuniões dizíamos assim, Senhora Presidente, porquê é que isto não pode ser sempre assim? Porquê é que é só perante uma pandemia? Porquê é que isto não pode ser sempre assim? Porque os senhores vereadores, não queremos, nós queremos é trabalhar assim. Agora, a senhora, quando, tirando estes assuntos, de facto, não consegue, depois já acabou, quer dizer, morre aqui. Eu acho que a senhora Presidente também poderá estar, ou poderia estar, não sei se ainda está, um bocadinho mal assessorada, não é? Também pode ter a ver com... Eu estava há pouco só para terminar este ponto, é que há aqui uma outra coisa aqui para o saco deste desafio da oposição, que é, nós estamos a falar de um executivo que executa 30% a 35% daquilo que se propõe no início de cada ano. Esse tipo de propostas... Ano, Bruno, nós recebemos ontem Ainda vamos bastante menos, não é? De 30 e tal por cento, sim. É nessa casa, 30 e... Sim, chega ao final do ano, é muito raro ultrapassar. É muito pouco, de facto, é muito pouco, não é? Muito pouco. Ou seja, e aqui a questão é esta, ou seja, se nós não temos capacidade de executar, não digo os 100%, mas calhar os 65% ou 70% daquilo que nos propusemos, como é que nós vamos aceitar, ou seja, como é que o Executivo poderá ter capacidade, à partida, logo para aceitar mais desafios e mais propostas? Portanto, fica logo essa ideia no ar, não é? Ou seja, porque é quase como uma proposta logo perdida no início, porque se não é executado o que é proposto pelo próprio Executivo, dificilmente será executado mais alguma coisa, não é? Ou isto, uma coisa não tem nada a ver com outra, ou podia haver aqui uma postura diferente. Eu acho que, olha, eu isto incomoda-me bastante, porque eu acho que há coisas tão simples de executar, tão simples, que eu acho impossível, palavra de honra, coisas tão simples de pôr no terreno, que eu acho que a incompetência foi levada ao expoente máximo. Nós não temos pequenas coisas, nós não temos os jardins, vocês já viram os jardins Stephens? Nós não temos os jardins arranjados, nós temos as coisas todas degradadas, não se faz pequenas manutenções, não se faz, o Conselho não está alindado, não, e são coisas, não estamos a falar de grandes obras, nem de grandes, estamos a falar de coisas básicas, e portanto eu acho que a pergunta é, se nem o básico conseguem fazer, como é que, onde conseguir depois fazer aquilo que realmente o Conselho precisa, que é tanta coisa, não é? Que é tanta coisa. Pronto, basicamente. Alexandra, vocês votaram sempre favoravelmente a todas as propostas que foram feitas relativamente aos apoios às associações. Fizeram disso, portanto, isso foi sempre ponto de honra. Nunca houve, embora às vezes tivessem questionado alguns critérios, mas de qualquer maneira não havia a questão dessas decisões estarem escusadas num regulamento que já tinha até bastante tempo. Do vosso ponto de vista, era mesmo necessário, havia necessidade de rever os regulamentos, ou isso não era de todo relevante? Não, acho que sim, eu acho que havia necessidade de rever os regulamentos, acho que os regulamentos que saíram, enfim, resultaram de uma vontade comum de muita gente, que foram coordenados pelo Pratas, não é? Que é um conhecedor da matéria. Portanto, nós estamos em crer que sim, que se justificava. Agora, também se justificava votar favoravelmente quando as associações precisam portanto, nós sempre somos defensores do movimento associativo, aliás, acho que todos nós concordamos que, de facto, é um motor de desenvolvimento cultural, económico, social do Conselho, e, portanto, não nos passaria pela cabeça votar contra, independentemente de podermos ou não concordar com os critérios, porque é que está mais àquele, porque é que não está mais ou menos àquele, mas pronto, agora inviabilizar dar nunca. Agora, acho que os novos regulamentos, aí estão, eu acho que acho que quando estiverem mesmo implantados no terreno, se houver necessidade de os alterar, porque alguma coisa, já há algumas críticas até, já nós tivemos, por exemplo, há pouco tempo com a senhora Presidente do Separado Paranaense, nós já começámos a campanha, já temos tido reuniões com o movimento associativo, e ela dizia exatamente isso, que não enquadrava, por exemplo, a atividade do xadrez ali, como é que era apoiada, porque era assim uma atividade que, não é? Portanto, há coisas que se calhar temos que pensar melhor, mas eu acho que aí temos que estar todos sempre preparados para o alterar. Eu dou como exemplo o Fundo de Emergência de Apoio Social, que apoiou até ao momento uma família,
porque se chegou à conclusão de que aquilo estaria ali com alguns problemas, de burocracia se calhar excessiva, e que haveria necessidade de o alterar. Portanto, cá estamos para alterar. O problema, mais uma vez, é que eu já ando há, sei lá, quantos meses, quase desde que ele foi aprovado, se constatou isso, a dizer então, isto é um fundo de emergência. Reparem, é um fundo de emergência. Já se verifica o pai há 2 meses que tem que ser alterado e não se altera. Isto é culpa de quem? Da oposição? É culpa do Leslie? É culpa da pandemia? É culpa dos incêndios? É culpa de quem? Quer dizer, pelo amor de Deus, não é? É culpa de não dizerem assim. Também não estou a dizer ao Bruno, também estou a dizer que é culpa da vereadora, mas é culpa da Presidente e da vereadora quando não dizem aos serviços que têm que fazer alteração. Vocês têm 15 dias para pôr na minha secretária, com todo o respeito que eu tenho pelos trabalhadores da autarquia, que são fundamentais, obviamente, e que eles próprios se queixam, porque nós também já andámos no âmbito desta campanha eleitoral já deste ano, mas também o fizemos há 4 anos e fazemos de vez em quando, conversando com os trabalhadores, e nós ouvimos queixas de falta de orientação, de falta de liderança, andam perdidos. E, portanto, eles são ótimos trabalhadores, nós temos ótimos profissionais na nossa autarquia. Só que está havendo uma confusão, estão todos a ir embora, vocês já bem disso, está tudo a ir embora. Tudo. E está tudo a ir embora porquê? Deve ser por causa do Leslie. Olha, Alexandre, mas aqui voltando aqui aos regulamentos, porque há aqui uma questão que acho que era importante, e cruzando até com esse regulamento, com essa questão do fundo de emergência. Efetivamente ele pode-se alterar, portanto, ou seja, ele apareceu há pouco tempo e pode-se alterar e já, pelo menos já foi identificado como que vai ser alterado. O problema é que isso depois implica mais uma... A previsão são 3 anos, ao fim de 3 anos, o regulamento. Os regulamentos podem ser alterados. O problema é que voltamos a ter outra vez aqui um vazio, porque vamos ter outra vez um regulamento outra vez arrastado até ser alterado, a passar pelos processos todos que vai ter de passar. E aqui no regulamento do apoio às associações surgiram logo na altura, e nós fomos algumas das pessoas que fomos identificando aqui algumas situações, e eu vou-te só pegar aqui 2 ou 3, para além da questão estratégica, ou seja, que tu falaste aqui bem, que é a questão do enquadramento legal de algumas modalidades, portanto isso é muito técnico, é mais do que estratégico, é muito mais técnico, mas há outras questões mais estratégicas que não se notam muito no regulamento. Coisas como, por exemplo, a promoção da integração social. Não nos parece que haja ali uma discriminação positiva, por exemplo, para projetos que façam este trabalho. Ou, por exemplo, uma avaliação rigorosa e política dos resultados, ou seja, a ideia que dá é que eu vou entregar dinheiro porque a associação, a coletividade cumpre aquele requisito, eu vou dar dinheiro e depois para o ano vou dar mais dinheiro, portanto, independentemente do que possa acontecer. Portanto, seja, e há muitas outras questões. Mas a minha questão aqui é essa, eu já percebi que, portanto, que a CDU acaba por aprovar, portanto, e acaba por participar também ativamente, como muita gente, como disseste, mas são estes os regulamentos da CDU, ou seja, se a CDU assumir uma posição de executivo, estes regulamentos servem para aquilo que são os interesses da CDU e aquilo que são os interesses das associações, ou vamos ter outra vez propostas de alteração assim que eles entrarem no terreno? Entram no terreno e passado um mês estamos a tentar alterá-los outra vez. Olha, Bruno, eu sobre isso vou dizer o seguinte, foi de facto instituída uma comissão que tratou disso, sob a liderança, neste caso, julgueu da vereadora Célia Guerra. Portanto, digamos que a Câmara, enquanto órgão político, estava representado pela senhora vereadora Célia Guerra e depois tinha os vários elementos indicados pelas forças políticas e também, portanto, pela força política CDU, que em conjunto elaboraram estes regulamentos. Aquilo que não acompanhei, digamos assim, o processo de criação, portanto não assisti à discussão que foi feita, etc. Perguntei à senhora vereadora, que era quem representava o poder político, portanto a Câmara nessa discussão, era se tinham sido ouvidas todas as associações, tinham sido lidas todas as propostas, tinham sido transmitidas todas as propostas que chegaram à Câmara, se tinham sido transmitidas, nomeadamente aos representantes da CDU nessa comissão, portanto que estariam de posse de todos os contributos que eram canalizados para a Câmara, para que depois, em conjunto, se pudessem analisar, e a resposta que eu obtive foi que sim, que tinha sido conseguido um largo consenso e que, portanto, resultava da grande maioria, aquilo ali resultava da grande maioria das opiniões das pessoas que participaram. Agora, eu não percebo porque é que sabe dizer que isto se arrasta agora, vai-se arrastar 3 anos. Não, aquilo, apesar de no próprio regulamento dizer que é alterado a 3, não quer dizer que não possa ser antes. E, portanto, eu acho que, basicamente, e é uma postura que eu, se for eleita Presidente da Câmara, irei sempre assumir, é de constante diálogo com as forças vivas do Conselho.
constante tem que ser, não se pode governar fechado numa concha, sentado na cadeira do gabinete e fechado numa concha é impossível. Governar bem, pode-se governar, mas governa-se mal. Portanto, eu acho que em diálogo, com o máximo ouvindo o máximo de pessoas possível e perante as situações concretas, porque isso também se passa com a lei geral de qualquer coisa. Nós, às vezes, a Assembleia da República faz leis e depois entende que, aplicando na prática, não foi bem aquilo que se pensou e alteram-se. Portanto, aqui é a mesma coisa. Portanto, isso para mim não é nunca um processo fechado, nem pode ser, sob pena de se prejudicar realmente algumas áreas, estás aí já a levantar algumas, que têm que ser naturalmente apoiadas. E, portanto, se não estão, temos que ver como é que fazer para as introduzir e para melhorar. Portanto, eu acho que está sempre em aberto. Tudo o que diga respeito a dinâmicas, até porque isto diz respeito à vida prática e a dinâmicas, tem que estar, os políticos têm que estar disponíveis para adaptar à realidade. E, portanto, é essa a nossa disponibilidade. Sandra, desculpa lá, mas concretizando um bocadinho, estas propostas foram feitas e não foram acolhidas. Não foram acolhidas. E foram partilhadas com toda a gente. Eu estou a falar em causa própria, como sabes, eu participei na discussão pública. No entanto, das propostas que eu fiz e que iam sobretudo neste sentido de valorizar inclusivamente a participação de atletas e treinadores maranhenses, esta questão da integração que eu achava que também seria relevante, que aliás nós na prática até, de alguma forma até já temos, não valorizamos isso, porque nós, por exemplo, temos o Centro de Acolhimento de Girassol em que as crianças que lá estão praticam desporto em diversos clubes, não é? Tanto handball como futebol, etc. E portanto a pergunta que eu faço é se foram feitas estas propostas e não foi acolhida uma única, o que é que falhou aqui? Ainda por cima o feedback que na altura eu tive é que de facto eram propostas que faziam sentido. Sim, provavelmente não colheu a concordância da maioria. Da CDU posso dizer que colheu de certeza, porque eu quando li aquilo transmiti que era algo que íamos abraçar. Agora, depois quem lá foi defender não fui eu, naturalmente, e portanto se calhar não conseguiu fazer passar à maioria. Não inviabiliza, como eu disse, que se possa voltar a falar no assunto a qualquer momento e introduzir. Porque vamos ter essa necessidade. Nós vamos chegar à conclusão de certeza, na prática, que vai haver essa necessidade. Então, se vai haver essa necessidade, resolvamos e vamos. Alexandre, ainda por causa aqui da questão dos apoios e a questão dos regulamentos, porque os regulamentos, pelo menos bem ou mal, vêm regulamentar aqui um bocadinho aquilo que é este aspecto quase discriminativo em termos de entrega de apoios. A CDU tem tido sempre uma posição, e tu em particular, de sempre mais. Ou seja, há pouco tu disseste que era importantíssimo apoiar as associações, que elas necessitam e que fazem todo o sentido e que a CDU revê-se neste movimento associativo. Mas passa sempre esta imagem do mais. Este compromisso com o mais, esta relação com entregar sempre mais, não pode ser aqui não pode haver aqui um compromisso demasiado rigoroso para quando tu, vamos imaginar que ganhas as eleições, né, como é lógico, portanto, que é esse o teu objetivo, certamente. Não estás agarrado aqui aos 4 anos que andaste a dizer que querias entregar mais. Há de haver um limite, não? Não, vamos lá ver, eu quando digo entregar mais, nem é bem, é entregar aquilo que as associações precisem para desenvolverem os projetos que nos apresentam, mas é essencialmente uma colaboração diferente, não é só o entregar o dinheiro. Eu acho que a Câmara Municipal tem outro papel, não é só despejar dinheiro. E acho que quem vem muito orgulhoso dizer eu dei não sei quantos mil, ou não sei quantos milhões, ou 1 milhão e não sei quantos mil, para mim pegar em cada uma das associações, em cada um dos projetos que se possam... Primeiro que tudo, ter estratégia. O que é que se quer na área do desporto? Aliás, eu nesta proposta que faço, nesta deliberação, digo isso, vamos discutir o que é que queremos e depois de definido e de planeado e com estratégia o que é que se quer, então ver o que é que cada uma se propõe e depois ver que não é só despejar dinheiro. A Câmara tem que ser parceira e parceira não é dar dinheiro e pronto, deu dinheiro e agora vira as costas e vão-me embora. Não, é desenvolver todos os projetos que sejam benéficos para o Conselho. Não é benéficos para o clube, também para o clube naturalmente, mas tem que ter a vertente essencial é servir um interesse público, um interesse municipal. E, portanto, isso tem que estar sempre subjacente no dinheiro que nós entregamos a quem quer que seja. E se o interesse é
desenvolver o desporto, então vamos ver como é que vamos ajudar o Sporting Comarense, como é que vamos ajudar o Operário, como é que vamos ajudar o handball, como é que vamos ajudar o futebol do Lisboa e Marinho e do Marinhense na área da formação, como é que devemos apoiar mais, como é que devemos... Mas tudo com estratégia, com planeamento. E, portanto, o mais não é o clube chega ali e diz assim, que é 100 mil euros. Para quê? Aqui é para fazer umas coisas. Pronto, então, mas não, tomas lá 120. Não é isso. Quer dizer, não é esta a ideia, nem quero que fique essa ideia no ar. A ideia é haver um maior envolvimento da autarquia, do pelouro do desporto e da Presidente da Câmara, que tem que superentender todas as áreas da autarquia, no sentido de estabelecer verdadeiras parcerias em torno do interesse comum, interesse municipal, desenvolver isto ou desenvolver aquilo, desenvolver a cultura, o desporto, o que quer que seja. Portanto, o mais é nesse sentido. Neste mandato também ficou aqui, foi outra das bandeiras da CDU, a questão, aliás, tu até já falaste nisso, a CDU sempre assumiu aqui uma posição reivindicativa em relação ao investimento na recuperação do Pinhal, inclusivamente com grandes pontos de contacto com o movimento do Pinhal é Nosso, que penso que havia ali também pessoas que eventualmente pertencem à CDU e a outros movimentos. Uhum. No entanto, há aqui uma questão que gostaríamos de colocar, é se nesta capacidade reivindicativa não se podia ter ido um bocadinho mais além, e quando estamos a falar mais além, estamos a falar a nível nacional, porque nós sabemos como é que as coisas têm funcionado nos últimos anos em Portugal, com o governo de minoria do Partido Socialista, e em que a CDU tem tido também algum papel de intervenção na elaboração dos orçamentos e na negociação. Não poderia ter havido também aqui a nível nacional, se calhar, alguma reivindicação no sentido, alguma capacidade reivindicativa no sentido de assegurar este financiamento para a recuperação do Pinhal? Olha, eu relativamente a isso, a Comissão Popular do Pinhal é Nosso, foi constituída precisamente porque nós entendíamos que a população, as pessoas que estiveram na gênese da Comissão Popular, da qual eu fazia parte, naturalmente, também estive na gênese dessa comissão, no sentido de eu e várias pessoas, inclusive pessoas do Partido Socialista e apoiantes do Partido Socialista, portanto era um movimento unitário que tinha o único foco neste imenso problema que nós logo a seguir ao incêndio verificámos que era enorme, era uma tarefa gigantesca e principalmente pensámos que a Câmara Municipal sozinha não ia conseguir, precisava do apoio da população. E, portanto, esta questão de unir a população em torno de um desígnio comum pareceu-nos que fazia muito sentido e, portanto, daí termos feito esta comissão enfim, termos tomado as iniciativas que tomamos. Entre elas, a criação de uma petição que foi entregue na Assembleia da República, onde colhemos 6.500 assinaturas, em que requeríamos o reforço de meios para o ICNF, em que requeríamos que o dinheiro proveniente da venda da madeira queimada fosse aplicado no Pinhal, enfim, uma série de exigências e que foram depois transpostas também para recomendações da Assembleia da República dos vários grupos parlamentares. E foi inscrita no orçamento por iniciativa do PCP, também do Bloco de Esquerda, uma verba avultada precisamente para isso. Pronto. Agora, a seguir, lá está, voltamos um bocadinho ao mesmo do que se passa também aqui na Câmara. A seguir depois, quem tem os cordéis é que tem que depois, já tem a verba em orçamento, já tem que agora estar o chinelo, não é? E o problema é que depois parece que as coisas não. Vem cá o Costa, planta um sobreiro, assinou-se a criação do Observatório do Pinhal, que pouco ou nada fez, a Comissão Popular de Pinhal é Nosso, pela mão da nossa Comissão Técnica, que até é uma Comissão Técnica que criámos com grandes valores, o Hugo, o Ricardo Vicente, que agora é deputado na Assembleia da República, e outros, criámos um dossiê sobre as medidas todas escalonadas no tempo, como é que tinha que fazer tudo, as intervenções, a limpeza, as acácias, aquilo tudo, e portanto também foi entregue na Assembleia da República, foi entregue à Câmara e no Observatório, de facto, aliás, o engenheiro Ricardo Vicente demitiu-se precisamente por causa aquilo é um nabo morto, não é? Um nabo morto, aliás, eu disse isso quando ele foi criado, eu disse logo, isto é para o penacho, é para a fotografia, e portanto eu, sinceramente, Filipe e Bruno, eu estou cansada de coisas para a fotografia e de facto é um desalento muito grande nós verificarmos que temos, e agora estamos a falar do Pinhal, mas podíamos estar a falar de muitas outras coisas, temos um concelho com um potencial enorme de desenvolvimento a todos os níveis e depois temos a liderar pessoas que não são competentes, que não têm visão, não têm estratégia, e não se pode governar sem planear, sem estratégia e sem visão. E depois caímos agora naquela coisa que é a vitimização,
que eu não consegui, não é por minha culpa, é por isto ou por aquilo ou por aquilo outro. E eu sinceramente, o papel de vítima cai muito mal, sinceramente cai muito mal. Há um autor que até diz, uns anarquistas diziam, tinha aqui uma frase, um homem de joelhos a fazer de Calimero é apenas meio homem. E é isto, não é? É apenas meio homem, Calimero. Coitadinha de mim, coitadinha de mim. No entanto, há ali uma altura que dá a impressão que a oposição conseguiu tocar no coração do Executivo. Aliás, o próprio Partido Socialista faz sair, a Comissão Política faz sair um comunicado em que parecia que surgia de alto a baixo o ICNF e relativamente àquilo que era a omissão do ICNF na questão da reflorestação. Depois, isso foi proposto em reunião de Câmara e na reunião seguinte acabou por colher a abstenção do PS. O que, aliás, foi assim um bocado estranho, porque, pelos vistos, na reunião anterior estavam todos de acordo e, de repente, há ali uma alteração. Há aqui também tem havido alguma subserviência em relação ao poder central? Claramente. Eu tenho denunciado isso, nós todos temos denunciado isso. Eu recordo, nomeadamente, agora que estamos a falar de Pinhal, numa reunião que nós exigimos que estivesse cá o Sr. Presidente do ICNF, e depois nós aproveitámos para dizer o que estava aqui tudo entaladinho, não é? E a Sra. Presidente ficou envergonhada connosco, não é? No fim quase que nos puxava as orelhas, porque nós tínhamos tentado o que é que nós vamos dizer ao Sr. Presidente. Pronto, e aliás até acho que o facto de virem cá, nós temos tido visitas de ministros, aliás logo no início veio cá a Secretária de Estado, a Ministra do Turismo, a Secretária de Estado não sei o quê, veio cá, e nunca houve, nunca houve convite aos vereadores da oposição para estarem presentes nesses momentos, porque eram momentos em que realmente estando todos unidos e falando a uma só voz, poderíamos ter outra força, eu acho. Mas se calhar até está por isso, não é? Cuidado, vêm ofender os senhores ministros e, portanto, não vêm exigir coisas, e nós não podemos exigir coisas, estamos a ser chatos e estamos a ser incómodos. É esta, de facto, a ideia que passa, e tenho muita pena, porque eu acho que quem governa, seja de que força política for, seja que força política esteja no governo central, tem que governar de acordo com os interesses da autarquia, do concelho, e, portanto, os interesses da população, defender acerrimamente os interesses da população e não os interesses do seu partido. E, portanto, eu sempre sempre me tenho pautado pela defesa dos interesses da população e não pelos interesses do Partido Comunista ou do que quer que seja. É a população. Nós estamos ali para servir a população. Portanto, olha, Alexandra, o tempo é sempre a andar, não é? Isto é mais complicado. Temos tempo. Só que está a terminar a primeira parte. Eu vou só fazer aqui mais uma questão desta primeira parte aqui em relação ao passado, que é para também teres a oportunidade de falares um bocadinho sobre o presente e sobre o futuro, como é lógico. E esta questão tem a ver com as AFs e com as CAFs. Tu, a certa altura, afirmas mesmo que, portanto, ou seja, são palavras tuas, a nossa Câmara insiste no trabalho precário ao manter os concursos para as AFs e para as CAFs nos moldes em questão, fazendo aumentar a precariedade e criando instabilidade das crianças, mas principalmente adiando a vida dos profissionais a quem é exigida uma licenciatura, mas às quais são pagos atualmente 4,75 euros à hora, sendo que os auxiliares recebem 13,65 à hora. Portanto, e nós já vimos muita discussão sobre isto e temos acompanhado muito este assunto. Mas, tentando ir aqui à questão de fundo, que é a questão da precariedade, tu nunca excluíste, ou pelo menos nunca vi isso, tu nunca excluíste a questão da opção do concurso. Ou seja, porque na realidade o concurso, aliás, há a ideia que a questão é só o preço, ou seja, que se os concursos fossem com um preço mais alto, que as coisas estavam todas bem. Aqui a minha questão tem mais a ver se este modelo é o ideal, porque na realidade este modelo implica sempre alguma precariedade, ou seja, implica sempre contratos anuais, partindo do princípio que os concursos são anuais, não é? Portanto, porque nos últimos anos as coisas não têm acontecido isso, mas são sempre, mas mesmo que a coisa corresse bem do ponto de vista daquilo que a oposição tem pedido, que é o contrato ser durante um ano, era sempre um trabalho precário, porque era anual. A CDU nunca se posicionou aqui numa perspectiva diferente, ou seja, de um modelo diferente. Tens alguma proposta? Sim. Para... Não, nós defendemos um modelo diferente. Para já nós começámos por defender que a própria forma de prestar este serviço podia ser com recurso às associações locais. Agora, porque eu sei que, por exemplo, em Leiria se faz isso,
E, portanto, aquilo que nós inicialmente até sugerimos foi que fosse perguntado a Leiria, porque já está tudo inventado, tentar saber como é que se criava uma situação dessas, em que esses serviços pudessem ser prestados por gente da terra, por associações, inclusive até se falou na possibilidade das próprias associações de pais serem uma parte ativa, interveniente nisto. Bom, esse modelo foi completamente posto de parte pelo Executivo e, portanto, o modelo está decidido, ficou decidido, é este. E depois é assim, as coisas neste mandato aconteceram sempre assim, em cima do joelho. Ou aprovamos agora, ou não há prestação do serviço para as crianças. Ou aprovamos agora, ou depois já não vamos a tempo de dar alimentação às crianças. Nós andámos sempre, eu não sei se os outros candidatos que foram entrevistados já disseram isto, mas andámos sempre com a corda no pescoço, é impressionante. Não, porque abrem os concursos tarde, pese embora nós dizermos, vocês façam isso a tempo, isto é igual todos os anos, vocês não mudam o modelo, portanto é igual todos os anos. Abram a tempo para se poder ver, não, tudo em cima da hora. E depois, se nós não aprovássemos, claro, lá vinha a vitimização, porque nós não queremos dar de comer às crianças, nem queremos que as crianças tenham a ficar, porque a oposição é uma má zona. E, portanto, acabámos sempre passado, eu estava agora aqui a recordar-me, eu recordo no passado, isto já foi prestado por algumas coletividades, eu não sei sim, as associações chegaram a concorrer. A CIR 1º de Maio, por exemplo, já teve este projeto. Não sei em que modelo. Pois, também não é. Não, assim, o modelo era o mesmo. As próprias associações é que se candidatavam no concurso. Pois, mas provavelmente é assim, vamos lá ver, é um modelo que eu simpatizo e que acho que podia muito bem resultar agora. Não se pode abrir um concurso e dizer assim, associações candidatem-se. Não pode ser, tem que fazer ao contrário. Isso não vai um bocadinho contra essa questão, que até é uma bandeira da CDU, de tornar este trabalho bastante precário. Ou seja, não se deveria ser a própria, eu vou simplificar ou então as a própria Câmara. Podia ser a própria autarquia a prestar este tipo de serviço. Aliás, isto é um serviço recorrente. Nós não, de um ano para o outro, as crianças não deixam de existir. Evidentemente, é assim, aquilo que nós defendemos, e a vereadora Lara nisso também foi muito contundente, foi, estes trabalhadores deviam ser trabalhadores do quadro da autarquia. Primeira questão. E, portanto, devíamos ter trabalhadores do quadro da autarquia permanentes, porque isto é, de facto, um serviço permanente, tem que ser efetuado sempre. Põe-se os problemas dos concursos, põe-se o problema não sei o quê, foi a resposta da senhora Presidente, como vocês tiveram a oportunidade de ver, não temos recursos humanos, temos que fazer concursos e temos agora que prestar o serviço, não há possibilidade. Pronto, portanto o modelo teve que ser este. Ora, tendo que ser este, então, vamos tentar fazer os cadernos de encargos de maneira a que possamos, através desse instrumento, que é um instrumento que é nosso, tentar criar aqui alguma estabilidade. E, portanto, os concursos anuais com a obrigação de ter contratos de trabalho efetivos ou a prazo, mas que durem o ano todo, etc., é o mal menor, digamos assim. Mas é evidente que, sendo eu Presidente da Câmara, tudo isto tem que ser alterado, tem que ser mexido, tem que ser visto, tem que se ver como é que se faz, tem que se ver como é que se acaba com esta precariedade, tem que se ver se o modelo... Mas lá está, ó Filipe e Bruno, é o que eu digo sempre, isto parte sempre por diálogos. Tem que haver diálogos, nós temos que ouvir as pessoas. Eu não sei tudo. Eu tenho que ouvir pessoas, nós todos temos que decidir em conjunto o que é melhor, não é? Não é? Agora eu tenho esta ideia aqui na minha cabeça. Pronto, eu sou o Presidente da Câmara, é assim. Não é, não pode não ser. Temos que ouvir, não é? E implementar os modelos. Aliás, o projeto CDU tem essa grande vantagem, é que é um projeto coletivo. Isto não há aqui, isto não é um projeto Alexandra de Engusto, não é um projeto pessoal. Isto é um projeto coletivo. E, portanto, nesta vertente do projeto que é por mim encabeçado, mas que tem muita gente a trabalhar, e aliás, em todos os municípios onde a CDU lidera, é assim, há um grande e permanente contacto com as populações a todos os níveis. E, portanto, só se consegue governar assim. A porta da Câmara tem que estar sempre aberta às populações. E, portanto, os modelos têm que ser encontrados de acordo com o que é melhor para as populações. E é assim que se governa. Alexandre, eu aproveito esta tua última afirmação para passar então para a questão do presente, a questão da candidatura propriamente dita, e vou-te mesmo pedir para nos ajudares, porque, como tu disseste no início, esperamos que várias pessoas nos estejam a ouvir e a ver, e há sempre esta dúvida, que é a questão do PCP e da CDU. Alexandre, tu és candidata pelo PCP ou pela CDU? Ou seja, não sei se queres aproveitar aqui também para esclarecer um bocadinho qual é a diferença entre aquilo que é o PCP e a CDU, porque isto parece uma coisa muito simples, mesmo na cidade, mesmo na Marinha Grande, mas eu sei que não é. Há ainda muita dúvida sobre isso. Queres falar um bocadinho sobre isso? Com certeza. Assim, muito rapidamente, porque é assim, uma coisa é o Partido Comunista Português,
Outra coisa é a coligação democrática unitária. A coligação democrática unitária integra o Partido Comunista Português, integra o Partido Ecologista dos Verdes, e integra a Intervenção Democrática e integra todos os independentes, e que são muitos, e que na Marinha Grande temos vindo a alargar fortemente, e nestas eleições ainda mais, fortemente a nossa base de apoio, com muitos independentes que se revêem num projeto de gestão autárquica que é a marca da CDU, que é a marca desta coligação, deste conjunto de pessoas que formam uma coligação unitária, portanto que não é o PCP. O PCP tem parte, sempre nesta coligação, mas não é o único que faz parte desta coligação. E, portanto, este projeto unitário, este conjunto de pessoas, de facto, diverge do PCP em si, não é? Porque o PCP é uma das partes e portanto, congrega vários pensamentos, várias, que é essencialmente focada, e só focada, melhor dizendo, nem é essencialmente, no desenvolvimento de qualidade de vida das populações nos sítios onde a CDU é poder. De qualquer maneira, não é muito vulgar aquilo que está a acontecer, que no teu caso a recandidatura como independente por um partido político. O que é que mudou ou o que é que muda nestas eleições para tu te voltares a candidatar na perspectiva de poderes ganhar a Câmara? As eleições ganham-se ou perdem-se? Ou seja, eu concretizo, sim. Somos nós que ganhamos ou são os outros que perdem? Não, somos nós que ganhamos e são os outros que perdem, ou são os outros que ganham e nós é que perdemos, enfim, pronto. Não, eu aí estava a pôr a coisa no mérito, ou seja, se há mérito de facto nesta tua recandidatura, porque as coisas são diferentes, qual é a tua perspectiva em relação a isso? O que é que tu esperas que as pessoas compreendam? Foi o contexto que mudou? Foi a tua atitude em relação aos eleitores a quem tu queres chegar? O que é que te leva também, de facto, na prática a recandidatar-te? Olha, aquilo que está na base, eu acho que de qualquer candidato da CDU é precisamente o trabalho, a honestidade e a competência. Eu acho que aquilo que nos leva a candidatar-nos, e vocês e a população que me conhece sabe que há uma coisa que é certa, eu não preciso disto para viver, portanto eu tenho uma profissão, de onde colho o meu rendimento e portanto eu não preciso propriamente da vida política para pôr um prato de sopa na mesa a quem quer que seja. Portanto eu candidato-me por um verdadeiro espírito de serviço público, porque acho que tenho capacidades, porque acho que tenho competências, porque acho que tenho, e a CDU tem uma equipa que consegue trabalhar em prol da população, satisfazendo as necessidades dela. E, portanto, é isso que me move, é o espírito de missão, o espírito de ajudar, o espírito de concretizar sonhos que todos temos, são nós todos, para um concelho como o nosso, que, como eu disse há pouco, tem um potencial enorme e que está ao abandono. Tu há pouco falavas que a questão da filiação é apenas o papel, portanto o papel assinado, mas não deixa de ser, ou seja, não deixa de ser sempre a pedra no sapato, ou seja, alguém da CDU que é independente e que é candidato, eu recordo-me que há 4 anos isso foi falado bastantes vezes, e que tu voltas a apostar nessa receita. Não faria sentido uma filiação ou não tens mesmo, ou achas que isso não é assim nada relevante? Não, pode fazer sentido uma filiação, mas vamos lá ver, aqui não me parece que para o projeto CDU, e lá está, voltamos à questão da diferença entre o PCP e a CDU, acho que para o projeto CDU, uma pessoa independente faz sentido. O projeto eu acredito, mas para as pessoas provavelmente é diferente, não é? Ou seja, para quem é um eleitor tradicional, ou mais tradicional da CDU, ver um líder pela segunda vez candidato e novamente como independente, se calhar isto não é bem visto, digo eu. Não, eu não tenho tido esse feedback, sinceramente, porque é precisamente a CDU, e a CDU nós sabemos que tem essa base unitária e, portanto, esta candidatura é uma candidatura também muito unitária e que, no atual contexto, até acho que o voto útil, de facto, é nesta candidatura unitária. Quem é de esquerda tem nesta candidatura unitária o voto certo. O Semanário Sol esta semana trazia um curioso artigo sobre as autárquicas no feminino, eu não sei se tu viste, em que falava na Marinha Grande
e falava e destacava a luta a dois entre a atual presidente e a candidata da CDU. Achas mesmo que isto, achas que isto vai ser uma corrida a dois? Eu acho que isto para já é uma corrida de todos nós, não é? De todos os candidatos que estão a candidatar-se. E, portanto, não vejo as coisas assim. Senti alguma alegria quando eu disse isto. Não, a alegria porque é curioso ter um jornal nacional a falar principalmente das candidaturas femininas, que eu acho que é muito importante, eu acho que é isso essencialmente. Assim, depois no fim também meti o Carlos Caetano ao barulho, apesar de obviamente ser masculino, mas depois dizia que ele se ia candidatar contra a própria ex-colega de executivo. Mas achas que isto de facto é uma corrida, não é a dois? Não, acho que é uma corrida entre todos, acho que é uma corrida entre as forças políticas e, portanto, eu não quero ver isto como projetos pessoais, portanto, não é entre mim e a Cidália não, é entre a CDU, o PS, o MPN, o Bloco de Esquerda, é entre, não é? Porque na nossa perspectiva a candidatura não é pessoal e, portanto, é entre forças políticas e são estas forças políticas que vão a votos. E, portanto, as pessoas têm que acreditar num projeto ou noutro projeto. É evidente que nas autárquicas, tendo em conta a proximidade do exercício do poder, obviamente que quem lidera, não é? As pessoas também apostam, por exemplo, eu sei que há muita gente do PSD que nas autárquicas vota CDU, porque se revê no projeto para a cidade, para o concelho e na pessoa que vai liderar o projeto. Portanto, isso é muito legítimo. A questão ideológica está mais debatida nas autárquicas? Eu não tenho dúvidas. Eu julgo que sim. Eu julgo que a questão ideológica está mais debatida, embora, naturalmente, que a maneira como exercemos o poder já tem a ver com a nossa postura ideológica. E, portanto, nós sabemos que a CDU tem uma matriz naturalmente de esquerda, mas, para além disso, tem uma matriz de defesa dos trabalhadores, tem uma matriz de defesa de determinados valores que não vai prescindir por ser uma candidatura autárquica, naturalmente, e portanto esses valores vamos continuar a propugnar, até a pugnar por eles, porque são valores que nos são muito, muito queridos, este contacto permanente com as populações, esta proximidade, este diálogo, esta forma de exercer o poder que não é uma forma arrogante. Aliás, nós temos um exemplo vivo na Marinha Grande com a nossa Presidente Junta. A Isabel Freitas é o exemplo acabado do que é uma gestão verdadeiramente CDU. Uma gestão de proximidade com as pessoas, de humildade e contacto próximo, permanente, sempre preocupada em resolver e, portanto, é assim que nós pretendemos também liderar a Câmara Municipal, com esta postura. Alexandre, pegando aqui em alguns pontos que já foram falados hoje, que têm a ver com, por um lado, a abertura, e tu próprio dizes que há 4 anos atrás estavas perfeitamente disponível para aceitar pelouros, portanto, até fazias questão de que isso acontecesse, mas por outro lado também já falámos aqui desta luta política que tem sido tão aguerrida, que por vezes pode criar aqui alguns momentos de maior fricção, e olhando para um cenário muito provável de que grande parte do elenco dos vereadores que são eleitos ou que irão ser eleitos, muito provavelmente grande parte deles são os mesmos, né? Tendo em conta aquilo que são os candidatos já apresentados, não conhecemos as listas todas, mas pelo menos os líderes. Como é que tu vês o dia a seguir às eleições? Ou seja, assumindo que ganhas as eleições, mas não ganhas com maioria absoluta, de que forma é que esperas fazer ou criar este executivo? Com entrega de pelouros à oposição, a toda a oposição, a alguma oposição, ou sem entrega de pelouros? Bem, eu acho que, assim, essa é uma pergunta clássica, já há 4 anos fizeram e, portanto, é um clássico, digamos assim. Nós somos isso é importante plagiar. Até porque é importante. Não, mas é importante. Faz sentido. Não estou a dizer que não faz sentido. O day after, o quê? É assim, idealmente falando, depois das eleições, se eu ganhar, seja em que quadro for, se a CDU ganhar, seja em que quadro for, maioria absoluta ou sem ser com maioria absoluta, naturalmente que seria muito importante para nós estabelecer essas pontes e, portanto, fazer com que todos os vereadores tivessem pelouros, para nós faz todo sentido. Agora, também compreendo que
possam não aceitar, vamos pôr agora a tónica nos outros, portanto os outros podem não aceitar, e o que é que nós faríamos? Se calhar a pergunta até poderia ser essa, não é? Ok, mas então os outros não aceitam. Tu até queres, até gostavas muito, mas outros dizem, não aceito porque eu quero antes o pelouro da cultura, que é um pelouro que dá mais visibilidade, e estás meio a propor o dos cemitérios, que é um pelouro que se calhar não sei o quê, se bem que justificava-se com os problemas que tem havido com os cemitérios, que justificava-se o pelouro dos cemitérios até ia ter grande visibilidade. Mas pronto, num quadro deste, o que é que faria? Pois aí teríamos mesmo que alcançar consenso e governar em consenso. Eu não concebo governar sem ser com todos. E, portanto, isso passa por uma... Mas isso eu acho que isso também tem muito a ver com a pessoa que está à frente. Tem esta capacidade congregadora, tem esta capacidade de sentar todos à mesa e dizer assim, meus amigos, não sai daqui enquanto nós nos entendermos quanto a isto. Não querem pelouros, ok, mas vamos ter que nos entender relativamente à piscina, relativamente ao mercado, relativamente às coisas que são necessárias fazer neste conselho, vamos ter que nos entender. Não temos que, sendo os mesmos, basicamente, como o Bruno estava a chamar a atenção, e depois de tu pôres tanta tónica na incompetência, etc., quer dizer, tu depois vais atribuir pelouros a pessoas que achaste e que avaliaste que eram incompetentes? Quer dizer, sim, vou atribuir pelouros a pessoas que achei que eram incompetentes porque estão a ser lideradas por uma pessoa que à partida é competente e nos diz como é que vão fazer também. Orientá-las, não é? Porque calhar as pessoas... Mas eu acho que depois das eleições se verá. Não, desculpa lá, eu estava a insistir nisto porque eu, pelo menos isto é a percepção que eu tenho, não sei se é real ou não, é que às vezes há aqui algum cinismo, entre aspas, quando se diz que se quer atribuir pelouros, mas de facto, porque depois é a questão que tu estavas a tocar, que é, então mas que pelouros é que são? Com que pacote final, como diziam às vezes, qual é o projeto que foi sufragado, que foi vencedor foi mas agora o que é que nós vamos, qual é o projeto que vamos aplicar na prática, com que dinheiro? Quer dizer, não há aqui também um bocadinho, quer dizer, de utopia utopia no sentido disto quase ser impraticável, quer dizer, de ser, a menos que haja, como aconteceu já, e até há relativamente pouco tempo com a CDU, em que havia, com o Artur Pereira de Oliveira, quer dizer, que havia uma completa identificação entre... Vamos ver, não deram um exemplo concreto, não é? Havendo vontade de trabalhar, sim, e havendo... Eu compreendo, Filipe, mas é assim... Em termos de avaliação, podemos dizer que foram momentos... muito, muito bons para a Marinha, se calhar. Pois não foram, mas eu não quero estar aqui a dar opinião, mas de qualquer maneira... Não, eu percebo, mas vamos lá ver. A CDU acabou por perder a Câmara. Sim, mas a questão, pronto, para mim a questão é esta. Depois das eleições, logo se vê, mas eu acho sinceramente que era muito bom para a Marinha que as pessoas que governam a Câmara se entendessem. Se bem que não há nenhum projeto de importância para o Conselho que não tenha acontecido por culpa de não haver pelouros distribuídos pela oposição. Atenção. Portanto, isso é uma das vitimizações da Sra. Presidente. Não houve. Eu não chumbei o mercado. Não houve projeto. Não houve reuniões sequer para se falar nisso, como deve ser. Eu não chumbei um projeto de uma piscina, ou a CDU não se opôs a um projeto de uma piscina municipal. Porque é que ela não foi construída neste mandato? Tínhamos todas as condições para o fazer. Não houve nenhum obstáculo por parte da CDU, das vereadoras da CDU, a nenhum projeto que é necessário. Estão todos identificados, muitos estão identificados. Não houve. O Termosal foi um bocadinho diferente, não é? Só foi o único e não foi ao projeto, foi à localização. Só. Mas para vocês a única coisa que estava em causa era a localização. Era a localização, sim. O projeto porque no outro projeto vocês votaram favoravelmente. Nós estávamos favoravelmente. O projeto em si estava bem, quer dizer, com mais uma coisa mais comprida por um lado. Agora, a questão é a localização. A localização é que, para nós, não fazia sentido no centro da cidade. Pronto, foi uma... Mas e porquê? Porque ouvimos a população também, e na altura nós falámos com muita gente mesmo, até gente entendida na matéria. Eu andei a fazer alguma prospeção também na internet, o que é que se passava lá fora e tal. E houve uma série de conclusões a que chegámos e que não era o local ideal, no centro da cidade.
E nós, os argumentos que utilizamos, acho que toda a gente entende, a questão da poluição sonora, ambiental, a questão do estacionamento ficava ali completamente, que as pessoas que moram ali não deixavam de ter. Quer dizer, agora, o que é que nós apostávamos? Na reconversão daquele parque, que está completamente ao abandono e não pode ser também, e agora? E a localização noutro sítio, a discutir entre todos, mas depois, a partir do momento em que nós temos, não concordamos, queremos noutro local, o projeto foi para a gaveta. Isto é que não se pode governar assim. Não, dizer, ok, pronto, então, sim senhor, vocês estão em maioria, o PS cria ali no meio, vocês estão em maioria e decidem que não, então vamos lá sentar-nos à mesa e vamos então ver onde é que vamos fazê-lo. Mas nessa perspectiva não fazia sentido que o projeto também não tivesse sido aprovado pela CDU? Não se criou aqui alguma expectativa de que de facto ia ser feito ali e depois... Não, o projeto foi aprovado, sim senhor, mas nós sempre... Mas o projeto já previa lá o intermodal. Está bem, mas nós sempre dissemos que o projeto era importante, mas que teria que ser discutido inclusive com a população. E, portanto, pedimos inclusive ao Partido Socialista que o fizesse. Agora, nós não podíamos, à partida, chumbar o projeto em si, porque o projeto era importante para a cidade. Agora, na altura certa, dissemos, sim senhor, mas vamos pô-lo no outro sítio. Aqui de El Rei, porque ou é como nós queremos ou não é. E, portanto, esta maneira arrogante não pode ser, porque estão em minoria, não é? Portanto, em minoria temos que criar consensos e temos que saber fazê-lo. E são projetos interessantes para a cidade. Não podem ser abandonados porque as pessoas não concordam connosco. Têm que ser trabalhados. Tem que haver reuniões e trabalhados. Alexandra, há aqui outras áreas que nós teríamos de falar contigo também que têm a ver mais com o futuro. Portanto, o que é que a CDU propõe ou o que é que o CDU idealiza. E nós tivemos aqui a possibilidade de pegar em algumas afirmações tuas no momento da campanha e já também numa intervenção também, que já tiveste, algumas intervenções, e destacamos aqui esta. Por exemplo, na apresentação da tua candidatura tu referes-te que estás aberto ao diálogo, como tens aqui defendido, e defendes até a definição de uma política desportiva municipal focada na promoção de estilos de vida saudável e na formação das crianças e jovens através da criação de centros de formação desportivos municipais. Há aqui duas questões que são diferentes, mas que estão agarradas uma à outra. A primeira é que gostava também que explicasse aqui um bocadinho o que é isto, o que é esta coisa dos centros de formação desportiva municipais. Essa era uma das questões. E a outra questão e tu já falaste aqui anteriormente também sobre isso, no destaque da questão da formação e do apoio à formação, que é legítimo, que é uma opção, portanto, é uma das várias opções que existem, mas não fica aqui implícito que no projeto da CDU não há muito espaço para clubes de competição, ou seja, para projetos de competição, ou seja, que o foco para uma autarquia da CDU será sempre muito mais a questão da formação. Eram as duas questões que eu te gostava de colocar em relação a esta parte. Então, portanto, por aí, não é de todo. Aliás, a CDU tem uma proposta apresentada quando foi do apoio absolutamente necessário ao Sporting Clube Marinhense, que subiu à primeira divisão, e a CDU tem uma proposta muito, muito concreta apresentada, mas que pode ser extensível a todos os clubes que estejam nessa área, em que se propõe formas de apoio muito concretas para que o clube possa permanecer no escalão em que está e portanto, ajudar à manutenção, porque acho que também são veículos de promoção do concelho e, portanto, é muito importante apoiar também os clubes, que, olha, nomeadamente agora o Sporting Clube Marinhense subiu à primeira divisão e vai precisar naturalmente de apoios, e eu, na CDU, já tenho aqui propostas concretas, que aliás já são, nunca agora tinha aqui, mas já foram apresentadas com cabeça, tronco e membros, e portanto é essa proposta que nós vamos voltar a fazer porque faz todo sentido, desde apoiar com a publicidade nas camisolas, desde apoiar com publicidade no ringue, desde apoiar com uma série de propostas concretas para apoiar essa área. Depois, relativamente aos centros portanto, não de toda, a formação é muito importante, porque a formação tem a ver com as nossas crianças e, portanto, formá-las para o desporto é muito importante, é essencialmente isso, criar uma cultura desportiva desde muito pequenino, faz todo sentido para nós, e tendo nós, clubes na terra, com esse potencial, temos que os aproveitar. De facto, nós temos aqui no nosso concelho, é riquíssimo nessa área, e temos muitos clubes que estão disponíveis para isso, que eu tenho falado com eles, estão disponíveis para ajudar a autarquia na formação desportiva dos mais pequeninos, a começar pelos mais pequeninos, e portanto será por aí, quando eu falo em formação, é por aí. E depois naturalmente que eles seguirão o seu caminho e
esperemos nós que cheguem aos escalões superiores e que levem o nome da Marinha Grande nos escalões superiores, sempre bem longe e com todo o apoio da autarquia. Quanto aos centros de formação desportivos, se os clubes assim o entenderem e quem assim o entender, poderia ser uma forma de criar, isto não é novo, isto já existe em municípios CDU, portanto não é uma ideia minha de todo, e já existe em municípios CDU, em que se faz isto mesmo precisamente para permitir os apoios de uma maneira mais facilitada. Porque se forem dirigidos em centros de formação desportiva municipal, tem que ter um regulamento próprio e tem que ser devidamente regulamentado e legislado, conseguimos canalizar apoios que de outra forma podemos não conseguir. É um bocado como se fosse também um bocadinho da autarquia. Isto depois tem formas jurídicas próprias de pôr no terreno, que leva a que possamos, por exemplo, investir em infraestruturas e ajudar de outra maneira os próprios clubes, porque fazemos com que eles sejam parte integrante da política desportiva municipal. E, portanto, é um bocadinho complexo, tem a ver com alterações. Os clubes não deixam de existir, não é? Não, de maneira nenhuma. E são autónomos e é tudo, só que permite, através de, se nós conseguirmos criar um regulamento e criar esta figura do Centro de Formação Desportiva Municipal, conseguimos que eles sejam um bocadinho da autarquia e com essa figura jurídica poder alavancar os próprios clubes e ajudá-los a desenvolver de outra maneira, mas sem, obviamente, beliscar minimamente a autonomia dos clubes. Deus me livre, não é para isso que a autarquia existe. Eu não queria voltar muito atrás em questão em relação aos apoios, mas ao contrário, às vezes o que nós pensamos, e os marinhenses pensam, provavelmente, os apoios ainda são significativos, ou seja, estamos a falar às vezes centena ou mais de uma centena de milhares de euros a alguns clubes. 100 mil milhões. Não é 100 mil milhões, como foi dito, mas estamos a falar de mais de 100 mil euros em alguns clubes. Ainda é muito dinheiro, não é? Ou seja, entrega. Portanto, ainda há espaço para haver um apoio ainda mais efetivo? Nem é bem um apoio mais efetivo, é um apoio canalizado para aquilo que o município, em parceria com o clube, quer fazer em prol do desporto no concelho. Lá está, voltamos à matriz principal em primeiro, que até pode ser pouco, não é? Quer dizer, voltamos à primeira ideia principal, tem que haver planeamento, estratégia, uma política desportiva e depois canalizar tudo de acordo com o que é ajuizado pelos clubes e pela autarquia em conjunto. Quando falas nos 100 mil euros, estás a falar concretamente nos sintéticos foi para esses, os 100 mil euros, que me lembro, foi para esses... Não, estou a falar de apoios Não, estou a falar de apoios à modalidade esportiva, ao apoio, ou seja, a soma das equipas que têm na primeira divisão, mais os atletas que têm a praticar, etc. Não é para um clube específico. Sim, é para um clube específico, é para um clube específico. Sim. Pronto, eu que me recordo, verbas dessa ordem, foi para o sintético do Atlético Maranhense, foi para o sintético do IDV e agora aprovámos para o sintético do Sport Lisboa e Marinha, que o campo é nosso. Mas dissemos ao clube para fazer uma candidatura, para se candidatar a um apoio, para depois gastar o apoio numa infraestrutura nossa, que é da Câmara, 100 mil euros. Pronto, depois há o apoio ao Rally também, não é? Estavas-te a referir a isso, se calhar, também, que é nessa ordem. Pronto, não interessa. É um clube, pronto, não interessa. Bom, não sei, é assim, até pode ser pouco, como eu digo, eu não acho que a bitola não deve ser, é muito, 100 mil euros é um número, eu agora por acaso até pedi à vereadora Célia que me fizesse chegar, e ela já me mandou agora há pouco tempo, tive que insistir para mais 10 vezes, mas ela lá mandou a listagem de todos os apoios de forma discriminada, porque a Sra. Presidente na última Assembleia Municipal disse que deu aos clubes e associações mais de 1.600.000 euros, e eu queria ver no papel, porque nós vamos aprovando em reuniões e vamos, mas não, quer dizer, não temos... Sandra, eu gostaria de precisar que ela não disse aos clubes, ela falou ao movimento associativo, atenção. Sim, ao movimento associativo. Ou seja, se calhar estamos a incluir a PSS, etc. Pois. E eu pedi... Estamos a meter tudo no mesmo saco, não é? Tudo no mesmo saco, exatamente. E foi para isso, foi precisamente, nós vamos ter no dia 9 um debate sobre o movimento associativo. Eu queria ter também esses números e tenho ali o documento para analisar, mas eu sei que o grosso, de facto, quer dizer, está nesse 1.600.000 está metido tudo, não é? Agora deixa-me só precisar, não vais ter, já tiveste, quando for para o ar isto, já tiveste esse debate do Sport Prato Maranhense. Pois está bem, quando isso for para o ar, o debate já foi. Está bem. Já foi. Olha, vamos só mudar aqui um bocadinho a agulha, porque também é um assunto que é caro, e já hoje também falámos qualquer coisa sobre isto, e ultimamente, com os problemas que se têm registado
Tu falas na defesa da gestão pública da água e dos resíduos. Não sei se podemos incluir aqui o saneamento. Penso que sim. Pronto. Sim. Ou seja, há aqui a preocupação da defesa pública da gestão destes recursos. Sim. Destes recursos e destes serviços, que na prática são imprescindíveis à população. Claro. Tendo em conta que nós, neste momento, a única coisa que temos em termos de gestão pública é a água, o que é que a CDU defende para os resíduos e para o saneamento? O que é que defendemos? A gestão pública. Ou seja, tu achas que a própria autarquia deve assegurar Sim. o saneamento e o tratamento dos resíduos? Isso não é impossível nesta altura do campeonato? Pois, não sei. Olha, eu vou-te ser muito franca. Não sei. Não sei, tínhamos que estudar naturalmente. Assim, em relação à água, é uma opção. A água nós temos neste momento essa gestão e, portanto, só deixamos de ter por opção. Exatamente, a água é absolutamente garantido que jamais com uma liderança CDU a água é privatizada, nem nos passaria isso pela cabeça. Agora, deixa-me perguntar uma coisa e que eu por acaso também te vi fazer uma afirmação no sentido de pôr a população na rua para reivindicar o não aumento da água, isto em função daquilo que têm sido os entendimentos do ERSAR, de que os preços têm que acompanhar os custos. Isso, como tu sabes, neste momento não acontece na nossa autarquia, sobretudo porque os custos do saneamento são muito superiores àquilo que efetivamente os municípios pagam. Portanto, tu tens essa, já falaste, deixaste bem claro que não entrarias por essa via, ou seja, não aumentarias os preços e que se fosse preciso punhas a população na rua a defender esse não aumento de preços. Mantens essa tua posição? Mantenho. Aliás, eu acho que a população é sempre um apoio de qualquer autarquia e, tal como referi no caso do Pinhal, a ter a população com a Câmara era fundamental. Em todas as questões que são fraturantes para o município, termos a população do nosso lado é meio caminho andado para as vitórias, não é? Mesmo que isso agora, tem que ter a capacidade de aglutinação da população e, portanto, uni-la em torno de causas que são comuns. Mas mesmo que isso possa, de certa forma, inviabilizar o acesso a determinado tipo de fundos, nomeadamente que tenham a ver precisamente com investimentos nas águas e no saneamento. Não, é assim, para mim é fundamental a água pública, independentemente de me virem dizer que se eu privatizar a água tenho o fundo A para melhorar isto ou aquilo ou aquilo outro. Sim, mas eu aqui refiro mais aos preços, ou seja, continua a haver uma decalagem entre aquilo que é o custo efetivo da água e do saneamento no seu conjunto e aquilo que é o preço pago pelos municípios. Para ti está excluída a questão dos aumentos sim, da água e do saneamento? Está. Para mim está excluída. Para mim? Não podia ser mais claro. Não vejo em que quadro é que a CDU, não sou eu que falo, não é? A CDU, não vejo em que quadro é que a CDU pode estar ao lado do aumento do preço de bens essenciais à população. Não estou a ver em que circunstâncias isso poderia acontecer. Então, aproveitámos então para passar aqui para uma área que também é extremamente importante e penso que ainda não falámos muito, a não ser de uma forma indireta, tem a ver com a questão da educação. Tu várias vezes também afirmaste que a política de educação neste executivo tem sido muito navegar à vista, portanto é uma expressão que tu já utilizaste. Uma das coisas que nós sabemos que a CDU defende, ou é contra, é a questão dos centros escolares. Portanto, a CDU não tem mostrado vontade nenhuma em avançar por centros escolares. Qual é o modelo que tu preconizas ou qual é o modelo que tu imaginas que pode ser o modelo da política municipal de educação para os próximos 4 anos? Se a CDU ganhar é um perguntão. Não, vamos lá ver, começando pelo princípio. Primeiro, a CDU não é contra os centros escolares. Nós estamos a dar a oportunidade de brilhar. Não é contra. Não, a CDU não é contra os centros escolares. A CDU é contra os centros escolares de grande dimensão, contra os megas centros escolares, em que se mete desde a criança da creche até ao 12º ano, e isso nós sempre nos batemos contra. Agora, os centros escolares de pequena dimensão, nós estamos perfeitamente de acordo e, aliás, somos defensores de construção do centro escolar na Várzea, como vocês sabem. Também ainda hoje visitámos a Escola da Embra, andámos com o agrupamento nascente no âmbito da campanha eleitoral, andámos com o professor Ramiro na visita à Pinhal do Rei e à Escola da Embra, à John Deere, e de facto também considerámos que ali poderia ser um centro escolar de pequena dimensão.
E, portanto, nós, com base nesta ideia de que é possível fazer centros escolares de proximidade, então, as escolas de proximidade podem ser centros escolares de proximidade, porque ao fim e ao cabo muitos deles até já são mini centros escolares. Neste momento já temos a AFS e CAFS a funcionar no mesmo edifício onde está o primeiro ciclo, e temos, por exemplo, na Nérica Puxa até ao 9º ano, e portanto já temos alguns centros escolares, mini centros escolares. Agora temos que os dotar, temos que fazer novos, naturalmente, e o da Várzea é uma necessidade, e o da João de Vira é outra necessidade, e portanto nós não somos contra. Quanto à política educativa municipal, vocês sabem que temos um grande desafio pela frente, que é a questão da transferência das competências. Estamos verdadeiramente preocupados porque eu há cerca de 2 reuniões atrás questionei a senhora vereadora Célia Guerra sobre o que é que já estávamos a fazer, o que é que o município estava a fazer, tendo em vista que vamos receber as competências que vamos receber, e fiquei muito preocupada que a resposta foi nada, não estamos a fazer nada porque estamos preocupados com a abertura do ano letivo. Ora, a abertura do ano letivo acontece todos os anos, aquilo já deve estar mais que rodado, é igual todos os anos, e portanto à partida não deveria ser essa a grande preocupação do Executivo, mas de facto a grande preocupação do Executivo deveria já estar no terreno, já deveria ter, na nossa perspectiva, criado aquilo a que eu chamo uma task force, já só a trabalhar na questão da recepção das competências em janeiro, porque requer já grandes negociações que eu sei que outros municípios, nomeadamente municípios da CDU, já estão a fazer, junto do Governo, para conseguir já determinadas obras e determinadas verbas que venham já para se poder começar a trabalhar. E a Marinha Grande está neste momento, dou-vos essa informação, porque foi a informação que a vereadora Célia deu em reunião pública de Câmara, está a 0, o que de facto muito nos preocupa. Portanto, quanto à carta educativa, a famosa carta educativa, naturalmente temos que começar por aí, ver o que é que queremos, como é que queremos, a rede escolar, onde é que queremos construir os centros. Tudo está interligado também com a questão do PDM, também, como vocês sabem, há um capítulo que também fala nesta situação, portanto, está aqui um trabalho. A CDU tem uma proposta concreta relativamente a isso, ou tem algumas linhas genéricas que depois concretiza em função daquilo que, como tu dizes, aqui em relação a muita coisa que é a questão do diálogo, não é? Pronto. Ou seja, ok, mas da parte de quem olha para os programas eleitorais, se é que alguém vote olhando para os programas eleitorais, às vezes fica aqui a sensação de que falamos as coisas assim um bocadinho em abstrato e acabamos por não dar... É preciso ter uma carta educativa, mas não avançamos com uma proposta de carta educativa. É importante termos uma política desportiva, mas não avançamos com algumas ideias gerais daquilo que queremos para uma política desportiva. E podia replicar isto por tudo. Sim. Ou seja, não dá a impressão aqui às vezes que esta questão de remeter para o diálogo e para a concertação e para ouvirmos todos e não sei o quê, que de facto é importante, mas às vezes não pode ser aqui uma forma de fugir a alguma responsabilidade que os partidos têm de também apresentar propostas concretas. Não, eu não acho. Eu acho que o diálogo existe para recolher propostas, ideias e depois apresentar a proposta concreta. Não pode terminar só no diálogo. A seguir tem que se dar o passo seguinte, que é as decisões. E depois as decisões têm que ser tomadas. Agrado de um, agrado de todos. No limite, todos os partidos ou movimentos podiam concorrer com um programa genérico em que diziam assim: vamos dialogar relativamente à carta educativa, vamos dialogar com toda a gente e depois logo se vê. Ou seja, punhamos a tónica provavelmente só na competência de quem estaria a liderar os projetos e não nas próprias ideias em si. Sim, eu percebo o que estás a dizer e por isso mesmo é que agora no âmbito desta campanha eleitoral... Isto não era esvaziar um bocadinho... Sim, percebo perfeitamente o que estás a dizer, mas não é isso que se passa, nomeadamente na CDU não é isso que se passa. Os contactos que nós temos estado a fazer e que nós já fizemos há 4 anos é precisamente no sentido de colher propostas para enriquecer em concreto e relativamente a cada matéria o programa eleitoral. Nós vamos tentar este ano fazer um programa eleitoral que seja o mais explícito possível, relativamente já entrando um bocadinho pelas ideias concretas que queremos implementar, precisamente porque estamos nessa fase de recolha. Eu posso dizer que hoje, por exemplo, na conversa que tive com o professor, havia ali uma ideia que eu tinha relativamente a uma determinada coisa e que hoje mudei completamente, com uma conversa que tive com ele. Quer dizer, este diálogo, de facto, com quem está no terreno, com os agentes que estão no terreno, neste caso estamos a falar da educação, na área da educação, é fundamental para que os próprios políticos possam depois tomar as decisões certas, mas a seguir tem que tomar a decisão, não se pode ficar, e agora vou dialogar com não sei o quê, agora só mais uma perguntinha, agora não vou decidir, tenho mais uma perguntinha. Não pode ser, não podemos andar nisto.
Temos que depois tomar a decisão. E, portanto, aqui, infelizmente, está muita coisa por fazer, ou quase tudo por fazer, e, portanto, eu acho que isso, vocês estarão certamente também de acordo comigo, a carta educativa é fundamental, porque nós temos de saber onde fazer as coisas, como fazer as coisas, em função da população que temos e de uma série de informações que têm que vir, para nós podermos depois tomar as decisões corretas. E a rede escolar é uma delas, não é? É fundamental saber onde construir. Não vou construir um centro escolar em São Pedro de Mel. Quer dizer, até gostava, por acaso, mas... Alexandra, deixa-me só fazer uma pergunta ainda relativa... Ai, que eu fui dizer, meu Deus! Estou a brincar, mas eu dei este exemplo porque lá está, não faz sentido, aqui não há crianças, claro, não é? Claro. E, portanto, é isto que tem que se ver, onde é que se vai fazer, faça sentido. A culpa é dos habitantes de São Pedro. Se não há crianças, podiam... Olha, eu fiz a minha parte, eu tenho 3. Eu fiz a minha parte. Olha, tu falas, há bocadinho estavas a falar dos pequenos centros educativos de proximidade, isso suscita-me uma pergunta que acho que faz algum sentido. Essa questão da escala não pode inviabilizar que tu tenhas, por exemplo, um bom ginásio, uma boa biblioteca, ou seja, tu não podes replicar teres bibliotecas em 10 centros educativos pequeninos, 10 boas bibliotecas, 10 bons ginásios. Ou seja, a escala não pode inviabilizar aqui... Não, Filipe, até porque isso as características de um centro escolar estão tipificadas e, portanto, desde que reúnas aquelas características, tens um centro escolar. Portanto, a legislação diz como é que é um centro escolar e, portanto, tendo em conta o que a legislação diz, nós conseguimos fazer centros escolares de proximidade, pequenos centros escolares, preenchendo os requisitos que a legislação prevê para as características dos centros escolares. E nós, aqui, por exemplo, ali, eu hoje na Embra, aquilo ali precisa realmente das obras necessárias, mas já tem. Nós podemos transformar, quando tivermos a piscina municipal, a piscina no pavilhão, podemos atrás fazer a cantina perfeitamente, já tem, é só fazer as obras necessárias à ampliação. É evidente ampliar as salas, etc, mas aquilo já reúne ali, tem espaço e já reúne ali condições para isso, e ali fica espetacular, ali na Embra, espetacular, no centro da cidade, não é? O mesmo, e na Várzea espetacular fica, nós também já visitámos a Várzea agora há pouco tempo, e aquilo tem umas condições excelentes, e portanto nunca a CDU seria contra fazer-se ali um pavilhão, fazer-se ali uma cantina, fazer-se ali todas as valências que as crianças fiquem ali, não necessitem de andar a ser transportadas para comer num sítio, para fazer ginástica noutro, para não sei o quê, quer dizer, isso nós sempre defendemos. Alexandre, temos que começar a acelerar um bocadinho mais, estamos a chegar à reta final, mas há aqui questões que ainda gostaríamos de te colocar e tentar perceber um bocadinho melhor daquilo que é as propostas da CDU, nomeadamente em relação à cultura, ao programa cultural. No fundo, o que nós gostávamos de perceber é qual é que é as linhas gerais da política de cultura que defendes. Eu tenho tantas ideias, vocês têm tantas ideias. Não, mas aqui... Olha, vamos ler aqui uma. Nós queremos o fio condutor, Não, mas é essa para a questão de ler já. Olha, não, mas há aqui questões que são Bruno, deixa-me só fazer uma questão. Eu sou entrevistada, espera lá. Por isso é que faço as questões. Ata número 14, dia 30/4/2018. Aqui eu disse assim: as comemorações de 25 de Abril não me pareceram tão participadas como no ano passado, a não ser junto ao palco Caminhete dos Bandalhos. Este grupo de jovens marinhenses faz as delícias de quem os ouve, pela boa disposição, mas também pela qualidade com que atuam. Fazia sentido levá-los a pisar o palco da Casa da Cultura. Bandalhos à Casa da Cultura, já. Não se deve ter nós ouvimos. Nós ouvimos. Isto é uma ata, está na ata de... Portanto, está no vídeo. Olha, Alexandre, mas há aqui questões muito importantes que são mais genéricas do que a questão do artista A ou do artista B. Sim. Questões como, por exemplo, a Câmara tem-se afastado ou tem-se de responsabilidade da organização de eventos. A Câmara, não sei se organiza algum evento, se calhar posso estar a ser aqui impreciso, mas não sei se organiza algum evento. Só as festas da cidade. Sim, também é discutível. Sim, também é discutível. Até desse ponto de vista, as festas da cidade são adjudicadas a diversas empresas. Que pois, nem sequer essas, sim. Adjudica. É chave na mão, é o conceito de chave na mão.
É o conceito de chave na mão. Mas mesmo assim a Câmara aí tem algum trabalho de articulação dos vários interesses, associações, e portanto aí ainda pode, não é a promotora principal, né, no sentido da organização, mas articula. Mas quando falamos, atenção, por exemplo, Bruno, eu gostava só de dizer que os funcionários da autarquia, na altura das festas da cidade, trabalham imenso. A divisão da cultura trabalha imenso. Não estamos a falar de trabalho do recurso humano, estamos a falar aqui da responsabilização. Eu falo isto porque há eventos que são, ou poderiam ser, ou deveriam ser, relevantes até para a cultura. Ou seja, o Carnaval, há uns anos atrás, terminou porque se foi abandonando e foi-se deixando entregue quase de forma isolada às associações, portanto foram perdendo força, as marchas foram-se perdendo força porque foi deixadas entregues, a animação de São Pedro entrega uma associação, portanto não há praticamente nem controle nem avaliação. Portanto, há aqui, e aqui o que eu gostava de perceber, ou gostávamos de perceber, era isto, era a CDU vai se empenhar claramente na organização e na promoção de grande parte destes eventos, ou vai manter esta entrega aos vários interesses que existem, não é? Interesses legítimos, é lógico. Sim. Olha, legítimos? Sim. Partimos do princípio que são legítimos. Pode haver, está bem, mas é legítimo no sentido Não, eu não estou a dizer que são ilegítimos. Eu estou a dizer que muitas vezes são legítimos em causa própria. E, portanto, não é propriamente o interesse coletivo que está em causa, ou o bem público, mas alguns interesses que podem ter um cariz um bocadinho mais até corporativista. Mas isto era só uma parte. Uma parte. Não, mas eu concordo contigo. Não, é dizer que, de facto, a autarquia tem que se envolver muito mais na agenda cultural do município. Isso é indiscutível. Acho que todos concordamos com isso e julgo que até o próprio Partido Socialista tem que concordar com isso, porque assim são evidências, não é? São evidências. Eu acho que nós temos, aí acho que, de facto, tendo à frente do Pelour e da autarquia gente com uma visão cultural e com essa preocupação pode-se e deve-se fazer muito. E o Conselho da Marinha Grande tem condições excelentes para o fazer. Eu lembro-me que, na altura, naquele ano e meio em que tive Pelouros, e pese embora não ser bem a minha área, porque isso é mesmo a área da cultura, chegámos a tentar implementar uma série de projetos e uma série de ideias que visava a dinamização do Conselho o ano inteiro pela Câmara Municipal, mas, naturalmente, envolvendo sempre aquilo que nós temos de muito bom no Conselho, que são as nossas coletividades. E, portanto, eu lembro, por exemplo, que gizámos um projeto que se chamava Todos à Praça, que tinha a missão ou o objetivo de, em conjunto com o movimento associativo, ocupar a praça todos os fins de semana com alguma coisa. Fosse o artesanato, fosse uma exposição do mestre Poeiras, fosse uns espetáculos com o artista do local A ou B ou C, os artistas locais A ou B ou C, fosse exposições de rua, fosse teatro de rua, todos os fins de semana, durante o ano inteiro, tinha que acontecer alguma coisa na praça. Gizámos até o layout, cada evento tinha uma cor, as pessoas já sabiam que o amarelo ia haver música, o azul ia haver teatro, ia haver artesanato. E a Câmara nesta altura tem estrutura para organizar um evento desse, ou um conjunto de eventos desses? Com as coletividades, sim, com as coletividades, não é? Sempre em parceria com as coletividades. Por exemplo, propor à coletividade, da Comeira, que organize um encontro com autores marinhenses, porque eles estão agora muito vocacionados para a literatura, a poesia, etc. Na praça. Em vez de o fazer na Comeira, falam na praça, criando a autarquia, as estruturas necessárias, e aí havia a intervenção da autarquia, e se temos possibilidade, um palco, as cadeiras, o som, tudo isso nós podemos fazer, e eles, com o apoio da autarquia, agizarem a ideia do festival, sei lá, até um festival literário, qualquer coisa do género. Falar com outra coletividade e propor teatro de rua, por exemplo, o Império, que está com algumas dificuldades e podia ser uma forma também de alavancar, propondo este projeto, que é um projeto da autarquia, mas que em parceria com eles se organizaria. Portanto, dinamizar a praça e trazer pessoas ao centro, também pela via da cultura, do artesanato, e o projeto chamava-se mesmo Todos à Praça. Pronto, isso era uma ideia que nós tínhamos e que podia ter pernas para andar. Depois, a agenda da Casa da Cultura, que tem que ser uma agenda, na nossa perspectiva, um bocadinho mais popular também, e que tinha que ser... já nem falo da bilhética, já nem falo disso, que até me dá vontade, não sei se de rir, se de chorar. Anos e anos para pôr ali uma pessoa poder comprar o bilhete
online, até me dá vontade de rir. Mas pronto, obviamente que teria que se fazer um programa, uma agenda cultural para a Casa da Cultura diversificada, utilizando muito também os artistas locais. E depois apostar no teatro, nós já dissemos isto tudo, numa política cultural ao fim e ao cabo, que depois se concretiza nestas iniciativas todas, na cultura às escolas, a criar um programa, por exemplo, municipal de a cultura vai às escolas, porque eu acho, e já disse isto para o desporto, como digo isto para a cultura, como digo isto para outras coisas, acho que de pequenina é que de facto se começa a criar estes hábitos nas crianças, os hábitos da cultura, etc., e do desporto, e portanto acho que é um papel fundamental da autarquia trabalhar com as nossas crianças estas valências, e portanto o município tem que ser muito mais proativo. E depois, criar também grandes eventos culturais que coloquem o Conselho na rota dos eventos culturais nacionais e até internacionais. Já tivemos uma Bienal, acho que de facto era de retomar, eu disse isso em entrevista ao Jornal da Marinha que dei aqui há uns tempos atrás, era fundamental, tenho dito isso várias vezes nas reuniões de Câmara, e portanto a FAG, criar dar-lhe outra dimensão, e pronto, e projetar a cidade, como muitos outros municípios têm feito, através da cultura, que é também uma forma de desenvolvimento económico, porque a cultura, se atrair pessoas ao Conselho, as pessoas gastam dinheiro aqui, dormem cá, e portanto também é importante do ponto de vista da alavancagem económica do próprio Conselho, dos restaurantes, dos cafés, dos hotéis, de tudo isso à vida. E através da cultura, de facto, muitos municípios aqui à nossa volta têm dado grandes saltos em termos de projeção, em termos de alavancagem até económica. E, portanto, eu certamente que se a CDU ganhar as eleições, é uma forte aposta da CDU, num programa, numa política municipal para a cultura abrangente e que envolva todos, ouvindo todos, mas que coloque claramente a Marinha Grande na rota da cultura nacional e internacional, através de eventos. Alexandra, o que é que pensas fazer relativamente a alguns constrangimentos que parecem existir com os recursos humanos da Câmara? Aliás, isto tem sido por demais evidente na questão das obras particulares, e isto também pode ser um bocadinho exponenciado pela assunção dos novos compromissos que eventualmente vamos ter que assumir a partir de 2022, não é? Sim, portanto, há a impressão que há aqui um problema que é uma bomba relógio que pode explodir a qualquer momento, não é? Não sei. Mas eu acho assim, que tem sido transversal, tem sido uma preocupação transversal a todo o Executivo, quer o Executivo Permanente, quer a oposição, tratar sempre a questão da qualidade dos recursos humanos sempre com algum cuidado. Pronto, ou seja, não pôr em causa a qualidade das pessoas que estão lá. Pronto. Não é todas, certamente. Não é todas, porque todas as organizações há. Agora, seguramente da maioria. Era aí que eu também queria chegar. Ou seja, não há aqui também algum déficit, e nós temos visto alguns problemas que têm acontecido, que também é por falta de qualidade de alguns... Claro que sim. Não vamos aqui nomear nomes, não é para isso que estamos aqui. Não, tem sem causa. Estamos a falar de um concreto. E que no fundo pode... Quer dizer, se tu fores Presidente da Câmara e deres ordem aos serviços e os serviços não fizerem, quem está posto em causa és tu, não é? Pois claro, mas a questão é assim, vamos lá ver, os serviços não fizerem, mas porquê é que os serviços não hão de fazer? Os serviços fazem, não é? Eu não vejo porque é que não hão de fazer. Se não fazem porque não têm recursos humanos suficientes para fazer, então a Câmara tem que resolver esse problema. Desde logo tem que modernizar. Obviamente, nós temos uma estrutura absolutamente obsoleta. É impensável o que se passa na autarquia marinhense. Impensável. Eu vou-vos dar um exemplo que para mim, que passou-se com o meu sobrinho, em que ele fez um requerimento e eu disse, vais à Câmara, entregas o requerimento, é lá para uma coisa dele. Entregas, mas claro, Gonçalo, pedes para te carimbarem comprovativo em como entregaste, senão como é que tu ficas com prova? Já contaste essa história várias vezes. Vai meu sobrinho, entrega o coisa, eu acho que era um carimbo, a minha tia diz para o carimbo. Não, então o senhor se quiser, também não é um carimbo, então como é que eu provo que deixei aqui isso? Vai ao correio registrar a carta. Então quer dizer, vai ao correio registrar a carta, porque fica com o registro comprovativo em como não mandou uma carta registrada para a Câmara, quer dizer, quando estamos a este nível, não haver um carimbo ponha num requerimento que dá entrada na Câmara, depois até chamaram a funcionário e eu digo, o Gonçalo telefonou-me e disse, Gonçalo, pergunta lá porque é que não te recebem o papel. E então lá te explicaram que o papel tem que ser analisado
para ver se pode entrar. Mas não tem que ser analisado para ver se pode, tem que entrar e depois ser analisado. E eu tenho que ficar com prova de que bem entrava, não é? Quer dizer, há coisas que e depois, vejam, eu pus a questão, aliás, o Filipe estava a dizer que já me ouviu contar esta história. Vocês pensam que hoje as coisas estão modificadas? Está na mesma. Perguntei esta semana, quando tivemos reunião de Câmara, perguntei a um funcionário que está lá, né? Olha, já, não, se as pessoas pedirem, nós não sei o quê, mas assim, valha-me Deus, que ainda não está modificado, quer dizer, criar um carimbo. Pronto, isto é um exemplo extremo de como é que isto está. Agora, é evidente que tem que passar pela modernização dos serviços. Nós também já fizemos no âmbito da campanha, temos feito muita coisa, já andamos aqui no terreno, nós no âmbito da campanha eleitoral já visitámos também a Câmara, e falámos com os funcionários dessa secção, e de facto as coisas que eles nos contaram, deixaram-nos com os cabelos em pé e arrepiados, e estão todos a ir embora também, todos a ir embora porque não aguentam, e não aguentam porque não há, está tudo obsoleto, não há modernização, e não há modernização porque não há vontade política. Portanto, eu acho que quem ganhar as eleições tem que começar logo por aí, por modernizar efetivamente os serviços, por informatizar tudo, quer dizer, eu tenho um trabalho que era aquele trabalho que a senhora Presidente prometeu fazer assim que assumisse funções em 2017 e que não fez. E não fez porquê? Não fez porquê? Quer dizer, agora vêm falar, eu até fiquei convencida e até nós nos enganam, sinceramente. Quer dizer, eu até dei o exemplo quando apresentaram, tem uma plataforma que agora as pessoas entregam os projetos de arquitetura e depois não sei o quê, e eu perguntei, mas é como aos sítios? A pessoa depois segue, nós advogados seguimos os processos nos sítios, e o secretário do Caetano disse que sim. Pois a pessoa depois chega. Não é nada disso. Nem de perto, nem de longe, nada disso. Não tem nada a ver com isso. Quer dizer, ninguém segue nada de processo nenhum em casa, ninguém sabe onde o processo está tudo na mesma. Portanto, não há evolução nenhuma. E assim sendo, de facto, a Câmara não pode funcionar. Portanto, eu acho que quem ganhar as eleições, espero ser eu, a primeira coisa é que tem que arrumar a casa, de facto. Pôr a casa a funcionar de outra maneira, porque depois é muito mais fácil fazer tudo. Já não é preciso alocar tanto tempo dos recursos humanos a coisas que são feitas hoje em dia informaticamente, quer dizer, com um clique. Portanto, nós não podemos ser impostos. Alexandra, vou ter que entrar na reta final, estamos a ficar mesmo já muito apertados. Olha, vou-te fazer aqui algumas questões de resposta rápida. Vou-te fazer aqui algumas questões que espero que tu me dês aqui uma resposta rápida com 2, 3 palavras, não é muito mais. Questões como esta, portanto, tu defendeste o plano cultural, portanto, a valorização do vidro como marca identitária da Marinha Grande. Muito rapidamente, não vamos tarde, aqui ainda por cima nós não somos agora mais plástico e mais ácido do que vidro? Não vamos tarde, para defender a arte vidreira nunca vamos tarde. Vamos tarde relativamente a Oliveira das Meias, que se antecipou e já é reconhecido como um município capital do vidro, e isso eu tenho muita pena que a Marinha Grande até esse barco tenha perdido. Mas nós eu não ficámos quero... com o design e com a... engenharia design. Nem me falem nisso também, portanto não. Para preservar a arte vidreira estamos cá, a CDU está na linha da frente e não vamos tarde. Temos é que fomentar cada vez mais. O mercado, está o assunto encerrado ou para a CDU tem que haver uma construção do novo mercado? Tem que haver a construção do novo mercado e não percebo porque é que não foi feito este mandato. Há alguma localização que a CDU ainda mantém a mesma localização que defendia ou já repensou? Não, mantém a mesma localização que defendia. Ou seja, junto das tendas, não é? Onde... Sim, até porque eu tenho ido ao mercado, tenho falado com as pessoas e as pessoas queixam-se e querem essa localização. Não é porque eu quero, não é porque eu, Alexandra de Engurros, quero. É porque, de facto, as pessoas querem essa localização, porque está perto de grandes superfícies comerciais, porque compram o detergente e depois compram a fruta no mercado e, portanto, dá jeito, porque está numa confluência que vem da Moita, muita gente vinha da Moita, da Martingança, dali fazer compras ali, que agora lá para o centro da Marinha, para aquele sítio onde está, não vai, os vendedores queixam-se que têm menos afluência. Também há outros que gostam mais, também é verdade, não vou estar aqui a dizer, mas a maioria, lá está, a grande maioria daqueles com quem falámos, prefere uma localização diferente, aquela localização ali junto das pessoas, também muitas pessoas dos prédios que vão a pé fazer as compras e agora ali já não vão e, portanto, porque a população assim o decidiu e de facto ali para nós é o melhor sítio. Não está encerrada a discussão, sim. Desculpa Bruno, porque eu queria deixar esta ideia, é assim, este argumento da senhora Presidente de que não faz o mercado porque não lhe dizem onde é que queremos o mercado, se não promove uma discussão para todos decidirmos onde o fazer, como é que pode querer que aconteçam as coisas? Quer dizer,
Ela disse, fizemos uma reunião no âmbito da Assembleia Municipal e nem aí uns têm uma opinião, outros têm outra. Mas está à espera de quê? Que toda a gente tenha a mesma opinião para depois se decidir a construção do mercado? Isso nunca vai acontecer. Uns defendem nos estaleiros, outros defendem onde está, outros defendem ali, outros defendem para a estação. Nunca vai haver, naturalmente, toda a gente a dizer a mesma coisa. Se a Sra. Presidente está à espera disso para fazer o mercado, nunca mais o vai fazer. Agora, é evidente, nós temos que ouvir as pessoas e depois quem tem o poder político tem que tomar decisões. Que é para isso que nós fomos eleitos. Tem que ser mais rápido. Creche social é para fazer, a creche social com a CDU? A creche social, um projeto muito antigo. É para fazer mais do que uma, porque uma vai esgotar em 3 tempos. Portanto, uma não chega. Uma não já chega. só queremos uma, né? Ou seja, aos não, mas uma para 80 crianças, Bruno, uma para 80 crianças vai esgotar em num ápice, não é? Estás confortável com o último projeto das piscinas ou quando ao CCDU for executivo vai fazer novo projeto? Não. Vamos lá ver. Epá, temos projeto, vamos avançar com aquele projeto, é para fazer. Tenho pena que não tenhamos conseguido fazer nestes 4 anos a piscina. Quer dizer, que não houve razão nenhuma para isso. Vamos lá ver. Orçamentos participativos. CDU é para manter os orçamentos participativos ou para recuperar ou morreram de vez? Orçamento, isso é uma discussão que temos todos que fazer, porque como se viu, eles morreram todos, quer dizer... Mas a lógica do orçamento participativo faz sentido para a CDU ou não? Faz algum sentido, quer dizer, mas faz sentido desde que depois seja para implementar, desde que tenha regras claras e que a Câmara cumpra, que é até aquele valor, não é para depois nós, agora pomos mais um pozinho e fazemos mais uma parede. E se calhar agora pomos mais 10 mil e fazemos mais um, quer dizer, e andamos nisto e não fazemos desvirtuamos um bocadinho o que é o orçamento participativo, se calhar com novas regras, se calhar até mais direcionado para isto ou para aquilo, é a tal discussão que tem que se fazer e também acho que a juventude devia participar de outra forma e isso poderia ser uma forma, um orçamento participativo jovem, que se calhar podia ser também, sei lá, mas é tudo discussões que temos que fazer. Olha, Alexandra, passaram 4 anos e uma das coisas que foram muitas vezes faladas foi a questão das reuniões extraordinárias não terem transmissão em live stream, ou seja, como as outras, né? Portanto, eu fui para a quarta-feira, não tinha nada que fazer e podia ver também as reuniões extraordinárias. Foi preciso esperar até ao final deste mandato para percebermos, ou para o Executivo perceber que isto até havia cabimento na questão do regimento, ou seja, fazia todo o sentido que isso acontecesse. Claro, com algumas exceções, havia ali algumas questões, não era suposto a oposição ter gritado, porque a sensação que deu sempre é que os assuntos mais críticos foram empurrados para as reuniões extraordinárias, porque desta forma nós não os podíamos acompanhar. A oposição não podia ter feito um trabalho aqui diferente, aqui em relação às reuniões extraordinárias. Olha, já é assim, o facto de elas não serem transmitidas em direto não quer dizer que as pessoas não tenham acesso a elas. Primeiro têm acesso às atas e podem pedir inclusive a gravação, porque elas são gravadas. As reuniões não são transmitidas em live stream, mas são todas gravadas. Mas o regimento prevê que todas as reuniões de Câmara sejam transmitidas. Sim. Será que a oposição também não conhecia o regimento? Não, conhecia e aliás nós falámos nisso e depois colocou-se a questão também da despesa, porque obviamente que isso implicava uma maior despesa, e depois também, porque umas reuniões extraordinárias são extraordinárias, nunca pensámos nós que iam ser 500 mil por ano, não é? Pensámos uma vez, não é uma reunião de vez em quando, é reunião extraordinária, de vez em quando. Também, sinceramente, e depois, como eram gravadas, tipo assim, reparem, a oposição até tem interesse em que de facto seja tudo visto e tudo... Alexandra, tu todas as reuniões de Câmara fazias carradas de pedidos, estás a imaginar se eu fosse pedir a gravação da reunião de Câmara daqui a quantos anos é que iria ter, não é? Quer dizer, não me parece que isso seja muito razoável. Não é? Olha, pois, mas tens direito a pedir e tenho que... Olha, Alexandra, vou-te dar os últimos 2 minutos para tu poderes partilhar connosco e com quem nos estiver a acompanhar, como é lógico, algo que tu achas que seja relevante e que não tenhamos falado aqui, porque apesar de termos tentado tocar aqui muitos assuntos, há sempre outros que ficam pendurados. Eu acho que basicamente os entrevistadores foram fantásticos, conseguiram de facto fazer um excelente trabalho de casa e conseguiram abarcar aqui muitos dos assuntos que são fundamentais, a cultura, o desporto, o movimento associativo, os regulamentos, tudo isso são questões que são importantes para a Marinha Grande. Acho que na área do desenvolvimento económico há também muito a fazer, nomeadamente com o alargamento das zonas industriais. Nós devíamos ter aproveitado agora o facto de termos tido este incêndio que nos devastou uma parte grande do nosso território para ter aí uma arma de negociação grande para nos ser cedidos os terrenos que precisamos para o alargamento. Dizer, olha, ficámos descompensados de um lado, temos esta tragédia, ajudem-nos do outro. Portanto, eu acho que aí de facto não houve uma capacidade de negociação
no sentido de aproveitar esta também. Eu costumo dizer que às vezes na adversidade surgem as oportunidades. Eu acho que nessas adversidades que nós tivemos, as oportunidades não foram agarradas, nem foram exponenciadas. E, portanto, eu tenho muita pena disso. Portanto, eu acho que o desenvolvimento económico é fundamental para o Conselho. Portanto, eu acho que ter um planeamento estratégico para tudo o que é a vida do Conselho é fundamental, e é isso que a CDU vai fazer quando ganhar as eleições, porque vamos ganhar as eleições este ano, não há alternativa, é o voto de esquerda, é o voto útil, é na candidatura da CDU, e é isso que eu espero que os marinhenses façam, não fazer por fazer, mas fazer porque nos reconhecem a nós esta vontade, este dinamismo, esta criatividade e esta forma de liderar que tem a ver com todos, no fim e ao cabo, somos todos nós que governamos, acabamos por ser todos nós. Fecha-se assim um ciclo de mais uma temporada, chamemos assim, neste caso, o Novos para Nada, com 3 entrevistas a 3 candidatos que aceitaram o nosso desafio. Nós, e até na sequência daquilo que a Alexandra aqui estava a dizer, nós procuramos, de alguma forma, também respeitar os candidatos, trazendo questões mais objetivas e mais direcionadas àquilo que foi o trabalho de cada um dos vereadores, neste caso, e aquilo que é também, que já foram também as participações públicas em termos daquilo que vai ser o futuro das campanhas. Portanto, ou seja, as questões não são iguais para todos, não foram iguais para todos, algumas obviamente que sim, mas não foram iguais para todos. Tentámos fazê-las dirigidas de alguma forma nesse sentido. Filipe, queres deixar alguma mensagem aqui para o nosso último programa? Depois vamos de férias. Não, foi e depois... obviamente que estou com... Quer dizer, é assim, a mim deu-me algum gozo fazer isto. Foi mais outro desafio que eu nunca me tinha passado pela cabeça fazer. A par do plágio, isto tem sido engraçado, estas experiências novas. Gostei bastante e gostei da forma como falámos com as pessoas e da forma como as pessoas se disponibilizaram para falar connosco, aliás. E fico na expectativa também de saber se quem nos vai ver, se de facto também acha interessante este tipo de abordagem, porque eu acho que o problema às vezes também é um bocado, quando há os debates com todos os candidatos, a coisa acaba por se perder um bocado, muito ruído, muito pouco tempo para as pessoas falarem daquilo que são as suas ideias e, portanto, para a parte que me toca, eu gostei muito e só tenho que agradecer aos 3 candidatos que aceitaram o nosso repto, porque mais uma vez digo, foi um ato de fé. Não foi nada. Obrigado. Foi um prazer enorme. Foi um prazer enorme. Obrigado. Eu tinha um desejo secreto de ir ao plágio, eu vou ser franca, eu tinha um desejo secreto de ir ao plágio. Estava assim, quando é que será a minha vez? Olha, não foi, mas pronto, foi neste âmbito, também foi muito bom. Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado então a todos, obrigado a quem nos acompanhou nestes 3 programas. Espero que tenhamos ido ao encontro daquilo que eram as expectativas. Pelo menos o nosso objetivo foi esse, foi tentar perceber um bocadinho mais de cada um dos candidatos e ajudar as pessoas a também conhecer melhor os candidatos. Obrigado a todos e umas boas férias para quem ainda não gozou e que vai gozar agora nas próximas semanas. Esperamos e contamos com com voltar com um novo projeto mais para o final de setembro, já no âmbito do enquadramento do plágio. Muito obrigado a todos, então, até à próxima. Então e a prova? A prova? Faz-se já aqui ao lado.